Você está prestes a assistir uma aula gratuita do TDC, o primeiro clube de negócios para designers. Segue a gente no Instagram, @thediamondclub.kw e se inscreve aqui embaixo. Hoje vou falar dos princípios e eu quero começar falando uma das coisas mais importantes, que é isso aqui, ó. A gente entender sobre estratégia, tática e operação para um negócio lucrativo. Não é só um negócio de design, é porque eu vou trazer as aplicações no contexto de design. Eu tenho um e-commerce, por exemplo, e eu toco esse e-commerce com esses mesmos princípios, por um motivo muito simples. Princípio vale muito mais do que uma regra. E com todas as tecnologias que a gente tem hoje, os princípios eles vêm se perdendo pela velocidade da informação, por uma questão simples. Um princípio, ele é replicável, independente do contexto. E eu não estou falando de princípios de valores pessoais, estou falando de princípios de negócio, de ordem de negócio, matemática. Os princípios, eles não são variáveis. Você vai pegar isso aqui que eu vou falar hoje, você vai botar em prática. Se você não fizer dinheiro, é porque você não colocou em prática. Falo isso com a maior segurança do mundo, porque eu faço isso exatamente da forma que eu vou falar. E as regras dependem do contexto. O que que alguém que quer te vender um curso vai te vender? Táticas, regras, receitas de bolo e te falar que você é a próxima bala de prato para você fazer 10 mil por mês, para você vender um projeto de R$ 1 milhão. Mas aí esquece de falar as coisas que mais importam. Por exemplo, margem de lucro, a organização da operação e principalmente os princípios de administração e negócios. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Princípios de administração e negócios. A gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Eu não conheço ninguém, assim, da criatividade que não é apaixonado pelo que faz. E isso ajuda a gente, mas também atrapalha. Porque a gente não está aqui para brincar. O trabalho é para fazer dinheiro, é para responder os seus objetivos de vida, é para te deixar dar uma casa para sua mãe, comprar um carro para você, fazer o que quer que seja, menos para brincar. Então, antes de começar com isso tudo, a pergunta que eu quero deixar para que a gente reflita sobre o que está sendo colocado aqui é se você é um dono de negócio ou se você está brincando de desenhar todo dia e está tentando viver disso. Porque negócio é feito para dar lucro, não é para a gente ficar brincando, não é para a gente falar assim, ai, hoje eu não vou postar não, porque esse post ficou tão feinho. Foda-se, tem que postar, se está na sua lista de posts. Dane-se, arquiva depois, tem que fazer o que tem que fazer. Então, diante disso, eu quero mostrar para vocês esses princípios de negócio que nenhum de nós aprendeu na faculdade, a não ser que você tenha feito administração. O que eu vou colocar aqui hoje é de administração e gestão. Então, a gente vai ter estratégia, tática, operação e um sistema de decisão voltado para resultados. Porque o tempo que você leva pensando, será que agora eu posto? Será que agora está na hora de eu fazer projeto? Será que agora é hora de eu atender? Será que agora é hora de eu vender? O tempo que você leva fazendo projeto e para de postar, o tempo que você leva fazendo projeto e para de prospectar, tudo isso faz você andar num carro com 3 rodas, vou colocar assim. E isso não vai funcionar para você no longo prazo. Eu entendo aqui que a maioria tem é PJ, tem empresa, né? Eu sempre empreendi. Eu nunca tive um emprego de carteira assinada na minha vida, simplesmente. E eu comecei do zero. Eu peguei o único dinheiro que eu tinha e coloquei naquilo. Eu não tinha escolha, por isso que o meu negócio deu certo. E eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, eu não faria isso. Se eu fosse eu falando para o outro passado, eu não ia falar para eu fazer isso, eu ia fazer totalmente diferente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que daqui a 20 anos, quando você tiver com 50 anos, você não pode esquecer que o trabalho é para te dar dinheiro. Você quer estar aposentado, nem poder comprar os remédios direito, são problemas sérios, sabe? Eu não estou falando aqui de um probleminha banal, de que, você ainda não cobra 10 mil, então você é um fudido agora. Não, eu estou falando do futuro. Estou falando das coisas que importam para a gente ter estrutura, ter vida, ter aposentadoria, viver com a nossa família e fazer as coisas que importam para a gente. E essa semana eu recebi um mentorado que ele comprou muitos cursos. E a primeira coisa que eu conversei com ele foi o seguinte: ele não sabia para onde começar, mas é claro que ele não vai saber. Se ele está comprando 700 cursos, cada um fala uma coisa, e com a maior certeza do mundo, por quê? Porque ninguém compra em decisão. Então, o cara que está te vendendo, ele tem que falar que aquilo ali é a bala de prata, meu. Sem dó nem piedade de você. Então, a gente precisa entender o nosso momento para, de fato, ter um sistema de decisão voltado para os seus resultados, para a sua empresa. E aqui a gente tem algumas definições iniciais. O meu objetivo com essa aula não é que ela dure horas. Eu quero passar algo bem eficaz, objetivo e útil.
Então, isso daqui é a base para você realizar qualquer objetivo na sua vida. Também falo com segurança. Alguns aqui me conhecem, sabem que eu tive uma carreira pregressa na música e eu já dei aula no conservatório. Eu tive bandas, toquei no Copacabana Palace, e nada disso foi por acaso. Foi porque eu sempre segui isso aqui. Só que eu não tinha consciência, né? Não tinha essa clareza para estar falando isso com vocês. Em outro momento da minha vida. E nem agia tanto assim igual agora. E a outra coisa que eu quero trazer aqui é uma autoconsciência para você não ter a sensação que você está andando em círculos. Porque não tem nada mais frustrante do que você acordar todo dia e pensar, cara, eu não estou saindo do lugar. Você não conseguir enxergar que você está saindo do lugar. Então, o que me motiva, o que me faz confiante, que muitos de vocês conversam comigo, falam, tem depoimento das pessoas que assistem as coisas falando, Paula, você é tão confiante, eu não imagino que você não deve ter nenhum sentimento desse. É claro que eu tenho. Só que eu aprendi que para eu confiar em mim, eu tenho que me prometer e cumprir o que eu prometo. E os meus objetivos, eu acredito que são promessas que eu faço para mim. E Luiz trabalha comigo há mais de um ano. Ele sabe que eu não faço promessas. Eu faço as coisas acontecerem, simplesmente. Eu não falo antes de fazer. Não existe isso na minha vida. E não é porque eu sou foda, não. É simplesmente porque eu não falo, não prometo. Então eu não quero promessa. Eu faço o que eu tenho que fazer. Então, tirar as coisas do mundo mental e trazer para a realidade é uma dificuldade enorme que nós temos como designers, pessoas hipermentais que ficam o tempo todo trabalhando com o abstrato. E a gente se perde da realidade. Mas a realidade, ela é o que é. E a gente precisa lidar com ela com táticas que funcionem para a gente. Então, eu fiz uma pergunta no grupo e só uma pessoa respondeu que sabia o que era estratégia. E aí, entrando em outra seara. Como você vai amar de verdade e saber que, de fato, o seu amor é realmente o que você acredita que é para alguém, se você não sabe o que é o amor? Se você não sabe a diferença de amor para paixão, como você sabe se você está apaixonado ou se você está amando? Eu dei um exemplo bem diferente para a gente entender as perspectivas. Porque estratégia e tática, se você não sabe a diferença, me desculpa. Ou se você tem dúvida, você ainda não sabe fazer muito bem. Desculpa falar isso assim, porque todo mundo que trabalha com estratégia, você tem que saber o que é estratégia para você de fato fazer. E para você pode ser uma coisa diferente do que é para mim. Tudo bem. Outra coisa importantíssima que eu acho que o clube é para isso, né? Quem não está aqui não sabe, o clube é a nossa comunidade, o nosso clube, né? Uma das coisas que eu mais gosto no clube é que as pessoas têm opiniões diferentes, elas se respeitam, elas conseguem discutir numa realidade completamente polarizada que a gente vive. Então, eu estou trazendo uma visão minha, mas vocês têm senso crítico, então pensem. Simples assim. E agora vamos para a parte prática. Então, a gente tem o seguinte: o objetivo. O objetivo, ele precisa de uma direção, uma estratégia. Depois a gente tem a parte tática. E depois a gente tem o operacional. E eu quero explicar isso de uma forma simples. Vamos dizer que o meu objetivo é subir o topo do Everest, chegar no topo do Everest. Qual que vai ser a minha estratégia? A estratégia vai ser o caminho que eu vou tomar. Ah, eu vou escolher ir por esse caminho para subir no topo do Everest. Quais que vão ser as minhas táticas? São as ferramentas que eu escolho levar. Então, por exemplo, já que eu vou subir o Everest, eu vou colocar um casaco bem quente para eu não congelar lá em cima. Eu vou levar água, eu vou com os amigos. É como você vai fazer as coisas. E o operacional é justamente você subir o Everest. Porque você pode fazer estratégia tática e ficar sentado aqui na sua cadeira. Você não vai realizar. Então, o objetivo é a linha de chegada. A estratégia é qual caminho você usa para chegar nesse objetivo. E as táticas são as ferramentas, as formas que você escolhe para percorrer esse caminho. E o operacional, os passos. Então, dentro de branding, aplicado a negócios, branding é estratégia. Por isso que a gente fala posicionamento estratégico. Por isso que a gente faz estratégia de marca. O que que é o tático do branding? É que linha editorial eu vou usar? Quais canais de comunicação eu vou colocar esse conteúdo? Aí o estratégico. Quais são as características do público que eu estou conversando? Tático. Qual texto de copy que eu estou usando para conversar? Operacional, eu postar esse texto. Deu para entender a diferença? Então, seguindo aqui, a aplicação disso aqui que eu acabei de mostrar: objetivo, estratégico, tático e operação ao negócio de design. Então, essa é a parte que eu acho que mais importante de hoje que eu tenho para falar, depois desses princípios, né, que são a base desse conhecimento. Em um planejamento de um negócio de design,
a gente tem essa estrutura mínima para o seu carro andar, eu estou colocando aqui. Como que costuma ser um pequeno estúdio de design? Como que vocês veem que é? Geralmente, não é um... Tem um gestor que ele delega as funções para freelas. Em um negócio onde você tem funcionários, as coisas são um pouco diferentes. Onde você tem colaboradores, você tem vários modelos de negócio. E cada um tem os seus prós e contras. E tem que ter fit com quem você é. Eu, Paula, tá no meu DNA. Eu sou assim, eu gosto de trabalhar com equipe. Mas você pode ser um cara mais recluso, você pode gostar de trabalhar sozinho, não tem problema. Independente do que você faça, você tem que ter clareza dessa estrutura macro de gestão para negócios criativos ali. A estrutura mínima que você vai precisar para que o seu carro não ande em 3 rodas e ele continue a caminhar em direção ao seu objetivo é essa daqui, ó. A gente começa com as finanças. As finanças, para mim, são o coração do negócio. Eu lido com negócios assim, porque para mim já não foi assim. Sabe o que aconteceu quando as finanças não eram o coração do meu negócio? Acho que um monte de gente sabe, né? Eu fali, ué. Só isso. Perdi todo o dinheiro que eu tinha, saí com algumas dívidas, voltei a morar com os meus pais, entrei num episódio depressivo e por aí vai. Eu não quero. Eu tô chocando muito hoje, né? Mas faz parte. Não quero ser fatalista com vocês, mas é o que aconteceu na prática. Então, as finanças, para mim, são o coração de um negócio. Por quê? Se não tiver dinheiro, você vai ter negócio? Não vai ter negócio. E negócio não é você ter dinheiro para você pagar suas contas, não. Negócio é você ter dinheiro para pagar o seu imposto, pagar suas contas, ter dinheiro sobrando para fazer o que você quiser. Senão era melhor ter um emprego, né? Era melhor ter um emprego CLT e ganhar um pouco mais, porque nem férias você vai tirar? Que merda é essa? Que vida infernal é essa que a gente está criando pra gente? Não serve. Então, fazer isso por uns 3 anos, tudo bem. Eu acho que tudo bem, quando você está se estruturando. Mas depois disso já vira loucura. Mas também não aconselho fazer sobre 3 anos se você absorver isso aqui, você não vai precisar fazer isso. Finanças. Então, o coração da empresa são as finanças. Tem que ter dinheiro no caixa. Fluxo de caixa é rei. Vocês já ouviram essa frase? É muito comum na gestão falar isso. Por quê? Porque se eu tenho fluxo de caixa, se eu tenho dinheiro entrando, eu pago anúncio, eu vou no evento, eu dou um evento, eu saio daqui, vou no Rio, vou para São Paulo, converso com um e com outro, daqui a pouco o dinheiro volta. É simples assim. Quem quer dinheiro tem que botar dinheiro. As coisas funcionam assim. Em seguida, a gente tem as ofertas, né? Em seguida, dentro do planejamento, eu vou dar mais detalhes sobre isso. O que que são as ofertas? São os produtos, né? Eu estou chamando de produto aqui, mas a gente vende serviço. Só que, no sentido geral, são ofertas, tá? O que que eu vendo hoje? Se eu vender projetos de brand, todo mês eu tiver que ficar achando cliente novo. Se eu não tiver produto de recorrência, eu vou me lascar. Porque todo mês eu vou ter que ficar vendendo, vou ter que ficar encontrando cliente todo mês. Eu vou ter que viver mês a mês para pagar minhas contas. Isso não existe, gente. E aí entra naquele funil flywheel que muitos daqui assistiram, que está na aula Como Vender Mais caro, melhor. Então, as ofertas, você não pode ter só um produto para vender. Você não pode vender só projeto de arquitetura. Você não pode vender, aliás, você até pode, mas vai levar um tempo para você ter dinheiro para bancar isso. Então, o ideal é sempre que você tenha várias ofertas. Pode até ser no mesmo segmento. Então, hoje eu, Paula, como que funciona minhas ofertas? Se você virar para mim e falar assim, Paula, você faz uma apresentação para mim? Não faço. Não faço. Só se eu for te cobrar o preço de um projeto, porque lá na frente você vai me fazer um outro projeto 15 vezes mais caro. Agora, se é uma pessoa que ela vai me pagar, não tem a grana para pagar uma apresentação do preço de um projeto, eu não vou fazer, eu só vou fazer lá no final do meu funil, né? No final, porque ele é cíclico, não é esse funil padrão que a gente vê, é o flywheel. Então, quando eu vendo uma apresentação, eu já vendi brand. Então, aquilo vai gerando valor agregado. E mais, eu não vendo apresentação comercial. Eu vendo a formatação de uma oferta, que tem como destino uma apresentação comercial. Então, esses graus de profundidade que a gente adiciona são estratégicos, e quanto mais estratégico você é e você entrega de estratégia, mais dinheiro você ganha. É uma lógica simples. Eu hoje dou consultoria de vendas, mentoria de vendas, mas foi aos poucos. Você vai descobrindo suas habilidades à medida que você vai usando com as pessoas. Mas para poder testar, aquela outra frase que eu sempre coloco aqui: quem quer rir tem que fazer rir. Então, de vez em quando, não custa nada você pegar um cliente bom
que você sabe que ele vai executar, que ele vai fazer de uma maneira primorosa, e dá de presente para ele o seu conhecimento, cobra um pouco menos a ele. Eu faço isso toda hora. Até hoje eu faço isso. Então, dentro disso, a gente tem as ofertas que valem muito mais do que você vender serviço e produto dentro desse contexto. Até porque você vai montar uma esteira e vai transformar essa esteira num flywheel. Em seguida, a gente tem o marketing. O que é o marketing? Você vai entregar essas ofertas para o mercado. O mercado, né? Marketing, a tradução é mercadologia, você entender do mercado. Você entende público, você entende concorrente, você entende referência, e aí você entende o seguinte: em qual brecha que eu entro com o que eu tenho de mais valoroso para entregar, de forma que as pessoas entendam esse valor. Porque se você, por exemplo, ó, se eu chegasse aqui e estivesse falando isso em chinês, ia ter valor para alguém? Não ia ter sentido. Eu poderia falar a coisa mais valiosa do mundo, que vocês não iam nem ligar. A mesma coisa é um cliente muito bom. O cliente pode ser o melhor do mundo, mas se você não conseguir comunicar o valor agregado, você depois vai querer falar que o lead é desqualificado. Ah, não entendeu o que eu falei. Mas, na verdade, você que precisa ser mais específico, geralmente. E fazer ofertas melhores. Em seguida, a gente tem as vendas. Quando você faz marketing, o que que o marketing vai fazer para você? Ele vai trazer leads. E aí você vai vender. E aí, se você acha que não sabe vender, se você gosta de dar essa desculpa, ai, que eu não sei vender, não sei o que, não sei o que lá, você não nasceu sabendo nada. Então, você pode simplesmente aprender, né? Coisa normal. Você faz coisa mais difícil. Eu, sinceramente, acho muito mais difícil fazer design do que vender. Eu sei que é de cada um, mas para mim, por exemplo, eu acho infinitamente mais complexo. Se eu tenho as minhas finanças ajustadas, eu tenho tempo para raciocinar estrategicamente, montar boas ofertas. Posso focar no cliente, não preciso ficar pegando gente louca como cliente só para fazer dinheiro. Consigo me concentrar em fazer marketing e aí vem vendas. Consigo vender se eu tenho conhecimento, né? Também não vai ser do nada. E por último, o que que você vai fazer? A operação. Você tem que entregar o que você vendeu. Então você vai sentar para fazer a operação. O que que acontece geralmente? Assim, ó, marketing. Ih, tô fudido, tô sem cliente. Marketing, 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 marketing. Vou fazer conteúdo. Ai, tem que fazer muito conteúdo. Veio dois clientes para o conteúdo. Aí fica na operação. Ai, eu tenho que fazer projeto. Ai, meus projetos vão atrasar. E aí fica nesse bate-bola aqui, ó. Marketing e operação. Vai ver o caixa da empresa. Se tiver R$ 1.000, de vez em quando é muito, né? Com muito que eu converso. Se tiver 10 mil, já é melhor um pouco, né? Agora, se você quer ter funcionário, gente, tem que ter responsabilidade com as pessoas. Eu, pelo menos, penso assim, né? Se você quer ter um negócio, ter colaboradores, ter pessoas com você, você precisa dar atenção a essa estrutura macro. E finanças? A gente não aprendeu finanças na escola. Você é louco, a gente comprava fiado na cantina, entendeu? Eu, pelo menos, era dessas aí. E aí era assim que funcionava. Eu até que meu pai tentava, então eu aprendi um pouco, mas a educação financeira básica, que eu considero que a gente precisa ter, ela absolutamente não existe. Você precisa ter uma reserva de emergência. Aí, reserva de emergência, não estou falando de você juntar 100 conto no final do mês e olhar limpinho para minha cara e falar, eu tenho uma reserva. Não é, pô. Reserva de emergência, no mínimo, assim, no mínimo, no ruim, tá? No ruim, 3 meses de reserva se você é autônomo. E aí você fala, caraca, Paula, mas eu tô gastando 50 mil por mês. Faça 250 mil de reserva, querido. Não é 250 mil, faça 300 mil de reserva. Você quer o quê? Você quer viver igual um patrão e quer ter merreca no bolso? Você acha que a pessoa, porra, foda, ganha muito dinheiro, o cara gasta dinheiro todo. Sabe quem que é rico? Quem tem dinheiro em caixa. Porque quando dá uma merda, o filho chora e a mãe não vê, você tem que ter dinheiro no caixa. Você não sabe o que acontece? Por isso que o banco é o mais rico que tem. Quando tá todo mundo, ó, o que que ele faz? Vem cá que eu te empresto 20% de juros ao mês e você vai aceitar se você tiver sem dinheiro. Então, vamos enxergar os juros de outra forma? Vamos começar a receber juros? Vamos inverter essa conta, pelo amor de Deus. E para isso, o planejamento financeiro, agora entrando no planejamento em si, tá? Se as finanças são o coração da sua empresa, você vai precisar planejar suas finanças. Então, o que que você vai fazer hoje? Hoje não, né? Essa semana que vai dar um. Espero que vocês façam, né? Você vai pegar, você vai levantar os seus custos fixos. Quem quiser saber mais sobre isso, assiste a recorrência de caixa, porque é preço de banana e tá a porra toda do conteúdo lá. Mas eu já vou falar aqui o que que você tem que fazer. Você vai pegar seus custos fixos, seus custos variáveis,
Cartão de crédito, você vai pegar o cartão de crédito, você vai listar até o fim da última parcela. Se você dividiu em 24 vezes, você vai escrever lá. Para você entender como que está a sua vida. Se estiver devendo, você vai ao banco amanhã e você vai choramingar o máximo que você puder e congelar a dívida, parar de pagar juros. Beleza. Então você vai pegar o cartão de crédito. Se você estiver devendo, você vai pegar a tesoura e vai fazer assim, ó, vai cortar ele. Brincadeira, se você precisar, você não vai cortar, né? Mas precisa resolver aí. Pode ter que parar de dever, negociar isso e resolver. Enfim, você vai calcular o seu custo de vida e vai multiplicar por 3 vezes. Enquanto você não tiver guardado o seu custo de vida, quanto você custa um mês, vezes 3, você não tem que comprar nada. Praticamente nada. Você não tem que estar comprando curso de ninguém. Aí, ai, que não sei o quê, só mais um curso do caralho. Vai na reserva aí primeiro. Pelo amor de Deus, tá brincando? Ou você tem negócio? A não ser que você tenha certeza que aquilo vai valer a pena. Aí você compra. Eu compro também, eu comprava também, né? Agora, tanto faz, mas eu já fiz isso antes. Se você tiver certeza que vai fazer diferença, você compra. Agora, ai, que eu quero comprar umas blusinhas na Shein, que eu tô estressada. Não compra. Ai, que eu quero comprar mais um livro, né, Luiz? Não compra. Lembra de mim, da próxima vez que você for dar um clique lá na Amazon, assim, quando você estiver chegando no clique, você vai ver a minha imagem falando assim, não compra. Beleza. Eu preciso da minha reserva de emergência. Agora, a minha pergunta é, quanto que eu preciso faturar por mês para que eu faça a minha reserva de emergência? Vamos botar um custo de vida aqui de R$ 3.000 por mês, certo? R$ 3.000 por mês, minha reserva vai ser 9.000. Para eu juntar 9.000, em 3 meses, eu teria que ter 3.000 de lucro, né? Estou acompanhando a matemática. Então, deveria, se meu custo de vida é 3.000, eu deveria faturar 6. Que aí sobra 3 por mês e eu faço minha reserva em 3 meses. Você precisa calcular, você tem que ter, no início do ano, você tem que ter uma previsão de faturamento anual. Então, por exemplo, esse ano, eu quero faturar lá os meus, sei lá, minha primeira vez faturando 10 mil por mês, 120 mil no ano. Decidi 120 mil no ano, ó, coloquei aqui nas finanças, na minha esfera de finanças. Quais são as ofertas que eu tenho para fazer esses 120 mil? São os produtos. Ah, eu tenho um projeto de branding que eu consigo vender hoje por 3.000. Então, quantos projetos eu tenho que vender? Vamos botar para 10 para poder a conta fazer sentido mais fácil. Ah, eu estou vendendo projeto por 10.000. Então, beleza. Sendo assim, beleza. Você precisa fazer ali 12 projetos, um projeto por mês. Por quê? Você vai ter que entender qual é o esforço de marketing que gera leads o suficiente para você ter os orçamentos e conseguir passar essas ofertas. Então, sabendo o meu esforço de marketing, eu acabo sabendo a minha taxa de conversão de vendas. Se eu sei que as minhas vendas estão andando, por exemplo, ó, eu sei que eu tenho que falar, eu tenho que atingir, né, 60 pessoas por mês para que eu faça as minhas 2 vendas que eu quero todo mês. Todo mês eu tenho que dar os meus pulos e ter 60 contatos. Vendas é processo. Se não tiver processo para vender, você está fudido. E depois que a gente vendeu, a gente tem que entregar. Porque se você entregar uma porcaria de projeto, você está matando umas 5 vendas lá para frente. E aqui na operação, que rola a loucura total. Aqui é dedo no ouvido e gritaria, cara. Porque o cara te paga para fazer. O cara te paga para fazer. Você gastar 20 horas. Você quer gastar 60? O cara te pagou 20, você quer gastar 60. Você quer gastar 60. Para que você quer gastar 60? Para ouvir o cara reclamando no seu WhatsApp que você tá atrasado, tá? Para entregar para ele 80% que você entregou, ele não vai usar, porque ele nem sabe como é que usa. E no final ele fala assim: o logo ficou bem bonito. Então, você precisa aprender a fazer o seguinte, uma coisa bem simples, tá? Responder à demanda do mercado e fazer para as pessoas o que elas realmente precisam e vai fazer diferença na vida delas. Você tem um cliente pequeno, cara. Aí você quer me entregar uma estratégia de 60 páginas. Cara, se ele ler 5, tá bom. Sinceramente, se ele ler 5, dá graças a Deus. E aí depois você ainda vai ficar reclamando comigo. O seguinte, você ainda vai falar assim, Paulo, o cara tá mudando o design todo lá no Instagram. Mano, eu não tenho nem o que dizer. O cara tá querendo dar um upgrade no Instagram dele. Você quer entregar uma estratégia de 60 páginas. Faz uma estratégia resumida, entrega um guia de Instagram para ele foda, bio, destaque, você tem essa capacidade. Cria as capas para ele, cria umas linhas editoriais e fala para ele, ó, as principais mensagens da sua marca são essas aqui,
os seus diferenciais são esses daqui, e é assim que você vai falar sobre você. Pronto. Mas não, você prefere gastar trocentas horas fazendo uma coisa que a pessoa não vai usar. Então, eu não tenho nem o que dizer, né? Ainda tem outra coisa que vocês fazem, que é de cair de novo. De cair o ouvido da cabeça, cara. Na moral, é de cair o ouvido da cabeça essa, ó. Vê se vocês se identificam. Trabalha, a maioria, ó, 5 anos de design, 10 anos, nunca ligou um cronômetro para medir quanto leva para fazer a operação, para fazer os processos, cara. Ah, mas eu não sei precificar. Mas é claro, você não sabe quanto custa as suas contas, você não sabe quanto tempo você leva para fazer nada, aí você já não consegue calcular sua margem de lucro. Aí o cara te pergunta, você entrega em quanto tempo? Você promete em um mês, entrega em 3. Então, depois que você fez a operação certinho, agora o jeito certo de fazer, falamos o jeito errado, então você precisa estar com ó, conhecimento de finanças em dia. Meu amigo, se você me disser, eu não sei matemática básica, eu não gosto de matemática básica, eu vou te dizer, aprenda. Porque você tem que saber fazer cálculo básico. Você tem que saber, tipo umas equações de, falando sério mesmo, você tem que saber montar umas equações de segundo grau de cabeça. Porque montando essas coisas, você vai conseguir montar o financeiro da sua empresa bem mais fácil. Metas financeiras. Precisa ter as metas financeiras definidas para o ano. Depois que eu tenho para o ano, eu tenho que entender uma coisa. Negócio tem sazonalidade. Sazonalidade. Então, o meu início do ano eu vou faturar o mesmo que o meu pico de ano, lá no meio do ano? Não vai. Então, se você não consegue entender qual que é a sazonalidade do seu negócio, como que você vai entender a hora que você precisar aumentar os seus esforços de marketing para ter mais pedidos de orçamento, para que de fato você consiga se manter com uma estabilidade financeira? O problema é muito maior do que parece, se você levar isso como negócio. Então, as ofertas, você precisa saber formatar boas ofertas. Projeto de branding é praticamente commodity para o cliente, que ele vê, a maioria vai ver nem vai entender direito. Então, você tem que aprender a vender de uma forma melhor, vou falar mais disso na frente. Marketing, consistência, que assim, falha demais. Falha demais, cara. Faz conteúdo uma vez no mês, mano. Não faz uma oferta nos stories. Não faz uma oferta nos stories. Aí não tem como. E operação, que é enxugar os projetos. Os projetos têm que ser bem certinho o nome disso é Product Market Fit. Tem que encaixar na demanda do mercado e na necessidade do cliente para ele usar e falar: caraca, muito bom, cara. Vou te recomendar. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Na tela. Exemplo aplicado agora a essas esferas, né? Esferas macro de gestão, nesse jeito que eu faço. Objetivos de faturamento e margens anuais. Eu quero que vocês, depois de fazer a planilha, façam aí também o seguinte. Já sei quanto que eu preciso de reserva, então eu preciso definir qual que vai ser o meu objetivo de faturamento e as minhas margens anuais. Então, beleza, eu quero faturar 120 mil esse ano? Ok, mas qual que é a minha margem? Porque se você quer faturar 120 mil para gastar 120 mil, aí essa margem é zero. Se você ainda não gastar 150, fica devendo, né? Quem não sabe o que tem, não consegue acompanhar o que gasta. Estratégia para atingir esses objetivos. Por exemplo, como que eu vou atingir o meu faturamento que eu estou querendo esse ano? Ah, eu vou aumentar a minha margem. Hoje eu percebi que eu estou com uma margem muito baixa. Serviço, a margem básica é 20% a 30%. Eu gosto de praticar 50 a 75%. Mas é uma escada que você tem que subir aos poucos, né? Aí você vai pensar nas táticas. Ah, eu vou aumentar meu número de ofertas, eu vou começar a fazer a estratégia de recorrência de caixa, eu vou começar a fazer template, vou vender, eu vou criar um produto digital para o meu cliente, eu vou fazer alguma coisa. Então, qual a tática que eu vou usar dentro das minhas finanças? Eu vou ter uma planilha financeira para entender o quanto que eu preciso faturar, qual que vai ser a margem, aplicar uma esteira de recorrência, que eu falei agora. E o operacional é o que é mais negligenciado, porque designer adora ver essa aula aqui, olhar isso aqui, adora entender estratégia tática, aí vai sentar lá para fazer a planilha. Não sai, cara. O negócio não sai. É impressionante. Então, faça sair. Ofertas. Os serviços estão cada vez mais comoditizados. Eu acabei me passando slide, né? Aquela hora. Então, você precisa de boas ofertas. Isso aqui é um conceito muito mais difícil de explicar, mas eu vou tentar trazer um pouco aqui do que eu estou falando. Oferta é muito mais abstrato do que os entregáveis. A oferta é a sua entrega racional somada à sua entrega emocional
falada com as palavras certas, feita quanto mais específico ela for, quanto mais clareza de você, que você sabe de quem você está falando, você vai fazer ofertas melhores. Então, tem uma prática que eu faço, uma prática de mercado, que é: eu saio daqui de onde eu tô, super longe de São Paulo, pego um avião, às vezes vou de ônibus também, dou o meu jeito, sento lá no lugar que eu tenho que ver de, sei lá, um evento da indústria. Eu sento lá no evento de indústria química, eu não entendo 90% do que está acontecendo, eu apenas anoto as palavras-chave. E aí eu construo um vocabulário. Porque na oferta é muito importante você falar a mesma língua do seu cliente. É isso que significa falar a língua do seu cliente. Então, por exemplo, se eu estou atendendo donos de cafeteria, eu tenho que saber as palavras que eles usam, por um outro motivo muito simples. As palavras, se eu chegar aqui e falar para você a palavra amor, ela vai ter um tipo de significado para você. Para mim, ela tem outro. Então, eu preciso falar a palavra que essa pessoa já conhece o significado. E deu para entender isso? É abstrato, mas é a base de um bom copy. E dentro disso, das ofertas, você precisa entender que uma proposta comercial vale muito menos do que uma oferta. Então, eu não costumo mandar aquelas propostas comerciais gigantescas com preço lá no final. Eu mando a mensagem no WhatsApp assim, ó. Ou eu nem mando nada, fecho de boca. Por quê? Eu faço a minha oferta falando, muitas vezes. Ou a gente manda um documento. Tem pessoas aqui dentro que já compraram várias ofertas minhas, inclusive clientes meus que estão aqui hoje. Então, o que que é o operacional da oferta? É você sentar e montar um material, entendeu? Você sentar e escrever o copy, você revisar o copy. Tem o chat GPT. Cara, o chat GPT pra mim, eu tô igual aqueles coroas, né? Que vê uma tecnologia e fica... "Ah", mas pra mim aquilo é um must. Luiz sabe como que eu amo aquilo. E a gente usa demais. A gente tem um robô versão Paula que eu uso direto, que faz lá meus conteúdos agora. Então, dá pra você fazer muita coisa com o chat. E o marketing? O marketing, isso aqui é importante para você saber até passar para os clientes, né? O marketing é o tático do branding. Então, por que que às vezes você vai fazer uma estratégia com o cliente? É isso aqui que pega muito no mercado. Você não pode fazer uma estratégia. Você pode, né? Poder você pode tudo. Mas se você fizer uma estratégia para o seu cliente que ele não consegue trazer para o tático, sua estratégia não funciona. Então, ele tem que conseguir pegar a estratégia, ele tem que conseguir fazer um story calibrado com essa estratégia. Então, você tem que dar bem mais chegado para ele, muitas vezes. E isso, claro, deve custar dinheiro, porque vai custar o seu tempo. Parar de ficar com medo também de cobrar o cliente é importante, tá? Que às vezes eu sinto que muita gente tem medo de cobrar o cliente, mas você tá fazendo um negócio bom para a pessoa e você vai trabalhar de graça. Nem relógio trabalha de graça. E esteja nos canais mais utilizados pelo público ideal da oferta. Você tem que multiplicar a sua presença. E por que que aí tem aquela discussão, nicho ou multimercado? Na verdade, o que importa, de fato, não é o nicho. Isso é a tática. Por exemplo, o nicho e multimercado são táticas de negócio que você está criando. É uma decisão de negócio. Agora, o princípio das duas coisas, se você aplicar, vai dar certo. Que é eu ter uma clareza extrema de com quem eu estou falando. Porque o nicho, ele te fortalece no seguinte: ele faz a gente parar de ficar louco, maluco, querendo olhar para tudo e focar numa coisa só. E aí, quando você foca naquilo, eu não preciso falar para você sentar lá e ouvir o vocabulário de tal comunidade, porque você já está no nicho, aí automaticamente você vai. E você faz tudo isso daqui sem nem perceber, porque você está pegando um atalho tático, que é fantástico. Então, se você quer ganhar dinheiro mais rápido, você vai pelo nicho com verticais. E o multimercado, você não tem essas verticais. O que que são verticais? Segmentos de mercado. Então, tem gente aqui que é nichada para beleza, como é o caso das meninas do Asa Studio. E tem eu, por exemplo, que eu não tenho nicho. Às vezes alguém me pergunta o meu nicho. Ué, mas qual que é o seu nicho? Seu nicho é alto padrão? Seu nicho é indústria? Eu sou multimercado. A estratégia multimercado, ela é infinitamente mais complexa. Você tem que ter muito mais braço para fazer. Eu não aconselho fazer. Acabou de começar, quer fazer dinheiro, eu não aconselho fazer isso. A não ser que você esteja com dinheiro e caixa à disposição para esperar, tá? Não é uma escolha que vai te levar para o resultado que você quer rápido, até porque você nunca vai ser refém de um nicho. Quando você entra no nicho, você ganha muito conhecimento sobre o mercado. E isso abre portas para você que você nem vai imaginar. Ó, você precisa escolher um mercado no início, se você quiser fazer dinheiro rápido, tá? Se tiver sem reserva. Agora, se você tem reserva, tem dinheiro guardado, faz multimercado, cria ofertas diferentes. Eu crio, dou mentoria de oferta, crio oferta diferente com um monte de gente. Então, essa é a lógica. E o que que significa multiplicar a sua presença? Se você me vê hoje, você está me vendo hoje pela primeira vez, você me conhece, você confia em mim, você está me vendo hoje pela primeira vez.
seu grau de confiança em mim, agora, depois que já rolou um tempo, você ainda tá aqui, no começo era assim, agora já aumentou um pouco. Agora, se eu perguntar a uma pessoa que já me conhece há muito tempo, é muito maior. Então, qual que é a lógica de você multiplicar a sua presença? Quanto mais você aparecer, mais as pessoas vão confiar em você. Você precisa ser lembrado. O que não tem na lembrança não é confiável. Então, é por isso que uma pessoa com Alzheimer, ela esquece das pessoas da família dela e ela começa a ficar assustada. Ela não tem mais confiança, ela não lembra. A confiança está intimamente ligada à lembrança, Camila. E é por isso que você pode multiplicar a sua presença. Então, beleza. Quer dizer que eu tenho que estar em qualquer canal? Não. Eu tenho que ser estratégico e tático na minha decisão. Então, se eu tenho uma visão do meu público, Camila, se eu tenho um mapa de CP, tem gente aqui que tem um mapa de CP feito por nós. Se você tem um mapa de CP feito por mim, você sabe exatamente onde seu público está. A Bruna vendia arquitetura. Vai ser bom esse exemplo para a galera que está aqui. E a gente fez um posicionamento para ela baseado em design sustentável, mas não só isso, um design sustentável que quebra um dogma, que é que sustentabilidade é ultrapassado. E aí a gente criou um produto que se chama Refúgios da Mata. Eu criei essa oferta. A gente mapeou o público ideal. Então a gente criou para ela um público ideal. E aí na hora de você pensar no seu público ideal, você deixa a sua ideia fluir, você não pode botar limitações. Você tem que pensar no seu público dos sonhos. E ela conseguiu. Pode perguntar, ela que está aqui, não vai me deixar mentir. Bruninha, depois que a gente traçou sua estratégia, imediatamente apareceu um monte de gente igualzinho a gente traçou no seu público dos sonhos. Foi ou não foi? Bruninha, Não, foi exatamente isso, né, Paulo? Assim, eu tô bem recente mesmo no mercado e logo já comecei a fazer identidade, na verdade, a estratégia. Aí passou por toda a fase de identidade e logo em seguida foi a oferta, onde que nós nichamos ainda mais para o Refúgios da Mata, né? Já que a gente trabalhava mesmo com uma ideia de uma arquitetura para quem ama a natureza por conta do meio que eu estou inserida e pelo local, né? Pelo gosto assim também dessa arquitetura. Então é muito mais fácil de comunicar, o perfil assim das pessoas é muito semelhante mesmo, né, com o nosso assim. Então assim facilitou muito. Já tem bastante procura, né, do Refúgios da Mata, embora acredito assim que vai crescer muito mais e a partir do momento que eu investir mais no marketing vai assim arrasar, né, Paulo? mas o que eu queria que você falasse um pouco aqui, Bruninho, foi de um Ah, episódio que a gente teve, que foi assim, a gente traçou o público dos sonhos e imediatamente ele apareceu. Você lembra disso? Eu tava tendo um café. sim. Um dia eu tava no café, eu recebi uma mensagem da Bruninha e fiquei super feliz, porque tinha, tipo assim, 2 dias que a gente traçou o ICP dela. Cara, meia dúzia de coisas que a gente ajeitou, apareceu o público ideal e ela vendeu e saiu de um... Triplicou o ticket, não foi, Bruninha? Foi, exatamente. Tipo, em um ano, nós aumentamos muito, né, o valor do projeto. E essa pessoa, né, esse cliente, ele já procurou uma casa ecológica, né, assim, no campo, é de Belo Horizonte, né, assim, capital, e vindo para o interior em busca, assim, de passar o fim de semana para ser um refúgio mesmo, né? Para quem é designer, como que eu fiz branding virar dinheiro para a Bruninha? Eu entendi as habilidades dela, eu entendi a demanda do mercado e montei uma oferta, não com as minhas palavras. Como que eu consegui criar uma estratégia que virou dinheiro? Eu peguei um pouco no tático, porque a oferta é tático. E eu ajudei ela, falei, Bruninha, eu vou te acompanhar, vamos botar na prática? Bruninha é dedicada, Bruninha também é aquela pessoa assim, que você entrega na mão dela, ela vai fazer. Então você tem que saber escolher com que cliente que você vai fazer as coisas. Todas que estão aqui, eu já me ofereci para fazer os produtos dela, todas elas, inclusive. E vou fazer em dado momento. Tem até a Larissa que está aqui, que também está fazendo comigo. Então a gente corrigiu gaps de venda que ela tinha. Por quê? Eu usei outras habilidades, minhas soft skills para poder juntar nisso. Mas na prática o que você precisa entender é como que a estratégia vira dinheiro. Isso é muito importante, você ter um feedback desse do seu cliente. E não é uma coisa assim abstrata. Realmente, ela triplicou o ticket em um ano, mais que dobrou. Então, na hora que você está pensando no seu cliente, às vezes é melhor você economizar um pouquinho na sua estratégia e cair mais dentro do tático e desenvolvendo essa habilidade em você, que você vai passar a vender melhor. Mas mais importante que eu estava falando sobre oferta, eu não inventei o Refúgio da Mata da minha mente porque eu achei bonitinho, não. Refúgio da Mata saiu do próprio cliente dela falando: estou procurando um refúgio na natureza. Entendeu? Então a gente repete as palavras dos clientes e assim eles entendem o que que a gente está querendo vender. Então, Camila, dentro disso, a gente precisa entender em quais canais a gente precisa estar para vender para esse cliente. Então, adianta eu querer vender produto de esporte lá dentro do LinkedIn?
Será que adianta com personal? Será que ele tem? É isso que tem que ser pensado. Agora eu vou seguir. Vendas. Se as finanças são o coração do negócio, as vendas são o sangue, né? Que o coração do bebê é sangue. Eu tô pensando aqui que minha biologia não é muito boa, né? Vai que eu falo uma besteira qualquer. Então, é o que garante o bom funcionamento do seu negócio é o sangue. São as vendas. As vendas são difíceis para a maioria dos criativos. Sabe por quê? Porque a gente é egocêntrico. Então fica difícil vender mesmo. A gente tem apego que a gente cria. O cliente quer mudar um negócio, a gente, porra, o que eu fiz ficou foda. Esse cara quer mudar o que eu fiz. Nossa, como assim? Mano, isso não tem que existir. Então, a gente vive autocentrado, admirado com as nossas próprias criações, mas essa paixão sozinha, ela não é negócio, ela é paixão. Chega a ser pueril, pensar assim, um pouco infantil. Porque você quer vender e você não quer fazer o que o seu cliente quer, você tem que encontrar uma forma de fazer o que ele quer, o que você quer, e isso fazer sentido para o mercado. Esse é o seu trabalho. Você não está brincando, esse é o seu trabalho, é. Então, vender bem exige resolver problemas que as pessoas muitas vezes mal sabem que elas têm e com muita humildade. Então, vocês acham que Bruninho era iniciante na época mesmo, assim, iniciando no mercado. Vocês acham que Bruninha veio me perguntando estratégia para mim? Nunca, né? Não teve nada a ver. Ela queria fazer um logo. Bruninha fez um projeto de mais de um ano comigo, confiou em mim cegamente, sem ao menos ver uma estratégia completa, porque eu fiz uma boa oferta para ela e eu entreguei o resultado. Então, se no começo você pega um cliente que às vezes ele não está preparado, não está capitalizado para te comprar um projeto de branding completo, o que é legal de você fazer se você desenvolver essa capacidade? Você vai segmentar a sua oferta. Então, você vende estratégia, isso é perigoso, tá? Só faz isso se você tiver confiança que a sua estratégia vai dar resultado e ter clareza de como que ela vai ser feita. Você pode vender a sua estratégia, a pessoa vai capitalizar, ela vai voltar. Isso aconteceu com a Bruninha e com outras várias pessoas que estão aqui dentro do chat, que são clientes nossos. Por quê? Vê que a estratégia deu resultado. A identidade é o próximo passo natural. Tá? Então, é uma boa forma de você aumentar muito o seu ticket. Inclusive, foi o que eu falei para a Louise, não sei se ela está aqui, ela me pediu o link até no outro dia, deu o e-mail dela. Mas a gente fez isso no Casal Rocha e ela aumentou muito o faturamento. É uma forma fácil de precificar. Você tem boa oferta, adianta a sua vida, a sua margem fica mais fácil de medir. É uma delícia. Operação. Seus passos no dia a dia devem ser organizados na direção e velocidade correta para atingir seus objetivos. A pressa e a lerdeza são inimigas do movimento. Tem dois tipos de pessoa: as devagar, quase parando, e as aceleradas, quase batendo. Você já deve imaginar qual tipo que eu sou, né? Então, eu estou buscando equilíbrio, fazer as coisas mais devagar, mais lentamente. Mas também não pode ser devagar demais, então a gente tem que saber medir isso. E, principalmente, se eu tenho clareza da minha estratégia de negócio, meu objetivo final, da minha estratégia, da minha tática, quando eu chego na minha operação, por mais que o meu dia seja uma merda, pode ser uma porcaria, eu posso estar frito com arroz e feijão, mas eu olho pro dia e penso assim, eu fiz minha parte, eu dei os passos do meu caminho hoje. E é isso que me conforta, que é o mesmo conceito que eu sempre passo nas aulas de plantar uma semente por dia. Eu não tenho nenhuma preocupação de vender todo dia. Eu, Paula, essa preocupação não existe no meu coração mais. Já existiu, não existe, eu não tenho essa preocupação. A minha única preocupação é que eu plante uma semente por dia. De preferência, mais 10. Eu planto o máximo que eu posso. Todo dia eu planto uma semente. É assim que eu vivo. Aqui, eu estou plantando uma semente. Para mim é importante ter essa conversa. Porque eu sinto que eu estou retribuindo o conhecimento que me foi dado. Então, alguma coisa boa para mim vai sair daqui. Até explicando, né? Eu ganho mais conhecimento. Então, o seu senso de direção, de satisfação pessoal e até a sua autoconfiança, a sua inspiração para fazer as coisas, está ligada à sua sensação de não estar andando em círculos. Eu demorei 5 anos para descobrir isso. E você pode descobrir isso hoje e começar a fazer amanhã. Então, agora um exemplo prático de tudo isso que eu falei, que eu acabei me estendendo muito mais do que era para ser. Um exemplo aí, desformatado em uma frase simples. Objetivo: faturar 120k por ano com 30% de margem. Já vamos aprender a aula de matemática, vai começar agora, hein, Luiz? De matemática aplicada à finanças. 12 vezes 3, quanto que dá? 36, não é isso? Então, a minha margem de 30% é igual a 36 mil reais. Quando você quer calcular percentual, você vai fazer uma multiplicação. Percentual vezes o valor. Coisas simples que fazem diferença no nosso dia a dia. Estratégia.
Nichar para o mercado de tecnologia, vendendo 12 produtos de 10K para clientes que vêm do Instagram e indicação, executando cada um deles em 20 dias úteis. 20 dias úteis. Então, o que que eu estou falando aqui, ó? Meu objetivo financeiro, lembra que eu falei que era o coração do planejamento ali? A minha margem está aqui. Se você tem essa clareza, vai chegar um mês que você quer faturar 120. Aí você não faturou, você já sabe o que que você precisa compensar lá na frente. E aí você já vai se ajeitando, é mais fácil. A minha estratégia, eu tenho que ter clareza. Pô, já tenho uns projetos de tecnologia, então eu vou nichar para esse mercado. Eu consigo fazer um projeto por mês. Então eles têm que custar 10 mil, porque eu vou fazer em 20 dias úteis. Então, tendo essa clareza aqui, você vai conseguir levar o seu ano com muito mais tranquilidade. E quanto mais o tempo passa e mais você entende essa sistematização do pensamento administrativo no design, você ganha a capacidade de criar novos parâmetros. Então, esse é o modelo que eu, Paula, uso no momento. Eu uso um modelo maior, mas porque eu já dou conta desse. Então, voltando, muito importante entender isso. Isso daqui é a base de tudo. E agora eu vou fazer um pedido. Se estiver sendo útil para você, o que eu estou falando aqui, tira uma foto aí da gente, em dado momento, e me marca lá. Eu não pedi nada em troca, sobre essa aula, mas eu vou pedir para vocês marcarem a gente, ou o clube, o thediamondclub.cadastro. E isso aqui é a estrutura macro. Depois, o que que você começa a pensar, tá? Experiência do cliente. Por exemplo, tá? Ah, vou pensar na experiência do cliente. Agora, você está querendo pensar na experiência do cliente, né? Ah, eu quero entregar um negócio assim, real, presente, de US$ 1 milhão. Mas você não sabe nem sua margem. Mas você não sabe nem quanto tempo você leva. Tem que saber a hora de fazer as coisas, tá? É claro que você pode sim dar um presente, fazer alguma coisa. Tudo bem. Mas tem que saber que você não pode botar o dinheiro todo naquilo ali. Não tem lógica. Aí você quer fazer um produto. Caraca, você quer montar uma pirâmide do Egito com esse projeto seu, mano. O cliente não está preparado. Você quer fazer um projeto foda? Faça um projeto foda para o seu cliente, que ele vai usar. Isso vai expandir suas habilidades, a sua mentalidade. Design, eu amo design, eu sou apaixonada por design. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu sou arquiteta também. Design para mim é a uma das minhas maiores paixões da minha vida. E foi por isso que eu aprendi a ter um negócio, porque eu também gosto de ganhar dinheiro. E eu percebi que se eu ficasse daquele jeito, eu não ia ser feliz, porque eu não ia ter dinheiro, eu ia passar o dia a design. Isso ia acontecer comigo. Então, o design ele resolve problema. Design pode ser um copo, design pode ser uma casa, design pode ser a posição que você coloca uma escada, design pode ser um projeto de branding, design pode ser você montar um fluxo, design está em tudo o tempo todo. E você pode fazer isso virar muito mais dinheiro do que você provavelmente imagina, a maioria pelo menos aqui, acredito eu. E aí a gente entra numa coisa aqui, que é o seguinte: sistema decisório com base nesse nosso modelo de gestão. Como que você toma suas decisões hoje? Se você precisa fazer marketing, se você precisa postar, se você precisa vender mais. Com base em achismo, muito provavelmente. A maioria não tem um CRM, a maioria não sabe quantos contatos precisa ter, a maioria não tem uma programação. Aí você quer fazer assim, ah, eu vou postar conteúdo. Aí você quer fazer 10 linhas editoriais? Quer preparar conteúdo para 30 dias? Cara, pelo amor de Deus. Quer fazer o post mais bonito do mundo? Para designer ver? Você quer vender ou você quer fazer sua vontade? É aí que pega, né? Porque vocês vão ver que tem um monte de coisa que eu posto que é uma merda. A diagramação sai toda errada. Porque quando não é Joãozinho que faz, e eu faço aqui assim, ó, chega na hora dá tudo errado. Eu vou postar mesmo assim. E ainda se achar ruim, ainda vou botar um dinheiro lá, ainda vou patrocinar, ainda vou vender com esse negócio. Porque não importa. Às vezes não importa, tá? Eu queria que todo mundo saísse daqui com essa visão, que a gente tem negócio. Você vai estragar o design na sua vida se você continuar fazendo, sabe, sem pensar nessas coisas. E a arquitetura também, né? Então, para decidir o que você tem que fazer, como as finanças são o coração da empresa, você vai ver como que está meu financeiro. Porque muita gente vira e fala assim, Paula, você acha que eu preciso, que eu devo? Tem um outro mentorado meu, eu acho que ele, não sei, Samuel, esses dias mandou uma mensagem perguntando se ele deveria baixar o preço. Eu nunca vou dar uma resposta direta assim para vocês. Eu não sei a conta do banco de vocês, não sei os objetivos de vocês, não me sinto nesse direito. O que que você tem que refletir? O dinheiro que eu tenho hoje, eu estou dentro das minhas metas? Ou eu estou lascado? Se eu estou lascado, eu vou vender mais barato.
Porque eu preciso do dinheiro. E eu vou fazer mais rápido, porque eu preciso do dinheiro, mas eu não vou me matar na operação, não. Eu vou fazer o que o cliente precisa. Então, final de ano, chega dezembro, vou entregar um negócio para vocês agora, que na moral, eu faço todo ano, esse ano eu fiz, a gente estourou de vender, enchemos a agenda, acho que até junho. Teve uma fase aí que o Luiz até, acho que ele ficou até meio chateado comigo, de tanto projeto para ele tomar conta que ele teve junto comigo. Né, não, né, Luiz? Você tá junto demais. Tô brincando. Mas assim, final de ano costuma ser ruim. O que que eu fiz? Montei os MVPs. Vendi pro meu cabeleireiro, vendi para um monte de gente. A gente fez tudo, fez no nosso máximo desempenho. A gente nunca faz uma entrega menor, menos assim, que não seja no nível, só porque a gente recebeu menos. Dentro do meu estúdio é assim, dentro do nosso estúdio é assim. Então, mas ao mesmo tempo eu não vou me prejudicar. Então eu vou entregar o meu melhor dentro do que eu estou me propondo, do que o cliente percebe. Seu sistema decisório ele tem que ser baseado nas suas finanças, principalmente, se você quiser ter um negócio rentável de design, que esse é o tema hoje da conversa. Agora, se você não está nem aí para dinheiro, aí você faz o que você quiser. Você não está preocupado com sua aposentadoria e com nada, você não quer nada com nada disso, pode fazer o que você quiser. Que não tem problema, é a escolha sua. E esse planejamento que eu mostrei hoje, ele serve para tudo na vida. Eu sou uma pessoa extremamente cartesiana, pragmática, minha mente é extremamente matemática, e por um lado isso é bom. No final, essa estrutura, eu não quero fazer confusão na cabeça de ninguém, mas isso que eu apresentei aqui hoje é uma tática de gestão, porque é uma forma de fazer, entendeu? Então, agora, planejamento estratégico, tático e operacional aplicado à sua vida e aos seus objetivos. De novo, eu comecei a empreender na minha vida, eu nunca pensei que eu ia empreender, gente. Sabe que é nunca? Nunca pensei nisso. Não tinha referência nenhuma disso. O único motivo pelo qual eu resolvi empreender foi porque eu pensei, eu não quero que a minha vida seja governada por uma pessoa que eu nem conheço, eu nem quero esses objetivos que ela tem, eu nem sei o propósito disso. Então, eu sempre me propus a trabalhar em lugares que tinham conexão com meus propósitos, né? Eu trabalhei uma vez no conservatório, com música. Mas eu comecei a trabalhar porque eu comecei a ir para alguns escritórios que eu era tratada como uma máquina. Eu não sou uma máquina. Eu quero viver uma vida significativa, eu quero fazer o que eu puder de bom no mundo, porque eu vou embora uma hora e é isso que eu penso. É sinceramente isso que eu penso. E eu adoro criar. Então, para mim, as coisas foram assim, foram se desenrolando assim. Mas eu sempre soube que se eu quisesse viver ao meu modo, você vive num mar de negócios de pessoas com zilhões de dinheiro mais que você. Você é um barquinho desse tamanho aqui, ó. Uma maré sinistra de cair o ouvido da cabeça. Então, você precisa ter organização, no mínimo, senão seu barco vai virar. Você precisa ter comprometimento com o seu negócio, antes de ter comprometimento com a beleza das coisas que você quer criar. Então, eu sou da filosofia do seguinte: a gente faz, depois melhora. O Luiz sabe como eu sou. Então, esse impulso de fazer, ele vai catapultar a sua vida. Então, aprenda esse planejamento e aplique também na sua vida, nos seus objetivos. E agora eu queria deixar um bônus, que para mim é uma das coisas mais significativas que eu posso trazer aqui hoje. Eu falo muito de dinheiro, eu falo muito de administração, de vendas, matemática, tudo bem, isso está no meu DNA. Mas para além disso, eu sou uma pessoa extremamente sensível. Pode não parecer, mas eu sou, né? Sou da música, eu sou muito sensível. E para minha vida, ela tem que ser significante, ela tem que ter significado. Para mim, não tem sentido a vida se ela não tem significado. Então, para mim, um negócio ele é feito para responder aos meus desejos e necessidades na minha vida pessoal. Um negócio que ele é só para pagar minhas contas, ele não serve para mim. Não serve, não tem significado nenhum para mim. Então, eu vou ensinar vocês como aplicar isso daqui agora na vida pessoal de uma forma bem objetiva e simples para vocês trazerem para a prática. Eu planejo meu ano assim, tá? E tem dado certo para mim por muito tempo. Objetivos e desejos. Eu separo os meus objetivos e desejos por saúde emocional, intelecto. Eu sou muito mental, eu adoro criar coisas mentais. Saúde física, que também é muito importante. Eu sou de negligenciar isso, tá? Eu só faço exercício há muitos anos. O resto, se eu visitar um médico é uma luta. Finanças e espiritual. Como que eu faço? Eu pego minha saúde emocional. Eu vou priorizar aqui o que está mais lascado na minha vida. Eu vou olhar, minha saúde emocional, então tá. Eu vou colocar algumas metas para minha saúde emocional.
E aí eu costumo botar 3, 4, né? Depende. Eu botei aqui igualzinho, mas você vai botar de acordo com a sua realidade, o que você quer. O que que eu posso colocar aqui? Diminuir minha ansiedade, por exemplo, tá? Diminuir minha ansiedade, pode ser o meu objetivo. Mas aí eu preciso colocar uma meta. Se eu quero diminuir a minha ansiedade, quais são os meus sinais de ansiedade? Ah, eu roo as minhas unhas. Então eu vou conseguir equilíbrio suficiente. Até a data tal eu quero parar de roer as minhas unhas. Qual vai ser a tática que eu vou usar? Eu vou no psiquiatra? Eu vou começar a terapia? O que que eu vou tentar fazer? Porque não existe. Você tem um objetivo, você deixar solto. Aqui eu esqueci de botar a estratégia, tá, gente? Então, objetivo, quero melhorar minha saúde emocional. Estratégia, vou começar a ir, vou numa consulta do psiquiatra e vou fazer terapia. Qual que é a minha meta? Perder estes sintomas aqui no prazo de um ano. Então, qual que é a rotina e os hábitos que vão me regular para eu conseguir isso? Ah, eu preciso fazer exercício todo dia para eu me sentir melhor. Eu preciso evitar os pensamentos negativos, as minhas crenças, que são horríveis, a voz negativa que tem na minha cabeça. Então, eu vou precisar me vigiar. Então, todo dia eu vou parar um momento para refletir como está minha mente hoje. Eu vou começar a meditar. Então, entende que tem uma conexão nisso tudo? Então, primeiro eu estabeleço meu objetivo dentro de uma esfera específica, escolho minha estratégia, defino minha meta, e meta tem prazo para acontecer. Não existe meta sem prazo. Sem prazo, conversinha fiada, que é o nome. Depois disso, a gente tem os hábitos, que são as coisas que você vai fazer todo dia. Então, esses hábitos são o quê? O operacional. Mesma coisa intelecto. Ah, intelecto, eu quero ficar melhor em estratégia. Então tá, qual vai ser a estratégia que eu vou usar para ficar melhor em estratégia? Eu vou definir, eu vou, sei lá, vou ler 5 livros em X tempo, é a minha meta. Qual que vai ser a minha rotina? Vou ler 10 páginas por dia. Eu estou dando exemplos, assim, bem simples, né? Mas se você fizer isso daqui, você tem um mapa para você seguir durante o ano. Se não chega lá em junho, você tá morto de cansado, você nem sabe mais o que você tá fazendo, não sabe nem o motivo. Se você não tem motivação, para mim, motivação não se cria assim do nada, eu tô motivado, não é isso, é organização que eu tenho, só isso. Aí quando eu esqueço, quando eu tô estressada, vai dormir que amanhã é outro dia. Aí eu vou, acordo, vejo minhas coisas e sigo minha vida. Então é uma contenção do meu próprio caminho, entendeu? E aqui, nesse último slide, a gente tem o seguinte: os seus negócios hoje, eles têm muito mais importância do que provavelmente você acredita que tem. Porque eles vão impactar na sua saúde emocional muitas vezes. Se você ficar sem dinheiro, provavelmente você vai ficar ansioso, você vai ficar desgraçado da cabeça, se você não tiver souber como você vai pagar as contas do mês seguinte. Se você achar que você está falindo. O seu negócio impacta no seu intelecto, você vai ficar mais inteligente, pô. Você vai trabalhar mais, vai resolver o problema das pessoas. Eu adoro resolver problema. Saúde física. Cara, se você tiver grana para pagar um personal, para pagar uma academia, para pagar um médico, muitas vezes você vai precisar fazer um exame, é caro, pô. Você tem que ter um negócio funcional para pagar seu salário bem. E finanças. Não preciso falar nada, né? Se é seu negócio que paga suas contas. E assim, a gente termina aqui esse ao vivo. É, eu queria começar pelas mais antigas, mas a Uhum. Andressa fez um pedido para você voltar no slide que mostra o plano, objetivo e estratégia. Perfeito. E o Cássio, eu acho que ele mandou a pergunta mais importante aqui, né? Depois de tudo isso aí que você ensinou pra gente, Paula, como que ele começa a aplicar hoje? Às vezes eu falo que eu gosto de problema para resolver, vocês mandam umas bombas mesmo. É o seguinte, eu tenho que saber o que que você tá, onde você tá na sua vida, filho. Senão não tem como falar nada. Cadê você? Vou ser muito breve, entendeu? Com a minha situação aqui. Então, eu trabalho não, né? Mas sempre fui voltado da área do design, 2 anos assim. Mas eu nunca tive tantos clientes, né? E recentemente eu descobri que sem estratégia, um designer não vai tão longe assim, né? Aí só para Sim. te resumir, né? Hoje eu fui demitido do trabalho CLT que eu trabalhava. Assim, é uma puta sensação de liberdade que eu tô tendo agora, né? E eu queria muito saber como que eu faço para colocar isso em prática hoje, entendeu? Eu tô me dando um prazo de um mês, entendeu? Para conseguir prospectar pelo menos um cliente que vai conseguir me ajudar a pagar minhas contas. Tá. Primeira coisa, você já tem cliente? Não, Nenhum. nenhum. Eu tô literalmente no 0,00000. Mas você já teve algum cliente?
Já, já. E como é que foi a relação com esse cliente? Sim, ela não foi muito pra frente, entendeu? Eu fazia umas artes para o Instagram da empresa do cara. É uma consultoria de veículos e tudo mais, multa. Só que não Uhum. foi pra frente, né? Não agradou tanto a ele. Eu acho que não deu o resultado que ele queria. Sim, mas na agência você fazia que tipo de trabalho? Fazia design. Eu abria o Photoshop ali, ele falava o tema da arte, eu construía, enviava e pronto, entendeu? O basicão, mas Ah, ó, é, vamos trabalhar de uma maneira bem realista. Não tem como tirar cliente do nada. Você tem é. dinheiro guardado? Se não quiser, Então, eu tô para receber a minha rescisão daqui a 10 dias. então tá bom. Você vai receber a sua de rescisão, você vai guardar ela bem bonitinho e vai gastar o mínimo. Primeira coisa. Aham, ok. Segunda coisa que você vai fazer, prospectar. Você precisa montar um portfólio, tá? Primeira coisa também, Sim. montar um portfólio. Você vai se inscrever em tudo quanto é site de freelo que tem Aham. amanhã, né? Ou quando Ok. acabar aqui. Se eu fosse você, eu ia fazer quando acabar aqui, eu já ia começar a trabalhar. É isso. E o que mais você vai fazer, meu querido? Você precisa não inventar moda nesse momento. Você precisa ganhar dinheiro. Então, o que faz a gente ganhar dinheiro é ação, entendeu? Você vai agir. E você, se você quer conseguir outro emprego ou você quer se virar você mesmo? Eu quero ficar que nem você, que nem o Lona. Tudo bem, mas nesse momento, nos próximos meses, o que que você pretende fazer? Cara, honestamente, eu não quero voltar pra CLT nenhum. Eu quero viver de design. Eu quero viver dessa porra. Então É tá. isso que eu quero. Você tá nessa gana toda aí, meu filho. Eu Não tô. perde tempo fazendo besteira, não. De ficar mandando direct de ninguém, não, tá bom? Faz um Ok. portfólio e vai Tá. em todos os canais de venda de design, tipo Orkana. Você vai ficar lá o dia inteiro, vai pegar o que aparecer pra você. Se for pra vetorizar um louco, você vai pegar. Recentemente eu descobri, assim, através do Lona, né, que um portfólio direcionado, ele traria resultados mais rápidos, correto? Isso Sim, procede? sim, com certeza, eu concordo plenamente com isso. Sim, beleza, mas e quando você não tem habilidade, assim, com outras coisas para o design? É, que tipo de nicho eu poderia seguir? Assim, se eu Uhum. for falar o que eu gosto de fazer, cara, eu gosto de arte, entendeu? Só que arte não dá dinheiro. Arte dá dinheiro Então, sim, é só você saber vender. Tudo dá dinheiro, desde que você saiba vender. me Pronto, quebrou. estourei uma bomba na sua cabeça agora, né? Mas Aham, é, mas é. Não, é sério. Mas você tem que ter a clareza do seguinte: tem coisas que são mais difíceis de vender e coisas mais fáceis, entendeu? hum, Nada te impede. Você pode ser artista uma hora na sua vida. Tudo bem, mas agora você vai fazer o que vai te dar dinheiro. Só isso. Aí você vai nas plataformas, mas você também vai fazer o seguinte: você vai montar o portfólio do que você tem mais habilidade, que no caso são as artes para o Instagram, não é isso? aham, sim, Então você vai fazer outra coisa, você vai montar um portfólio que tem uns pacotes, tipo assim, feed, destaque, não sei o quê, story, as peças ali, entendeu? sim. Sua oferta vai ser isso, porque você tem esse portfólio. E você precisa aprender a conversar com o cliente. Como foi que você começou? Eu assisti uma aula, inclusive sua, que você participou, em relação à negociação, né? Que você fala sobre enfiar a faca, girar a faca e puxar a faca. Ó, Cara, aprendeu, gravou, hein? depois, Boa. depois desse lance, cara, eu passei a vender muito onde eu trabalhava, né? Só que aí eu fui demitido, não adiantou de muita coisa. Mas, Mas aí você é, está com experiência, isso vale mais do que qualquer coisa. sim, sim, com certeza. Eu queria entender, queria saber como que foi ali o seu começo, né? O seu processo, a parte que você olhou e falou, ok, isso daqui é o meu pacote de oferta e é isso aqui que eu vou oferecer. Ai, ai, é muito engraçado falar isso, né? Porque eu acabei de falar isso tudo, mas eu não aprendi isso, não aprendi isso tudo para começar, entendeu? Hum, Sabe como eu comecei? Eu fiz uma hum, matéria, eu fiz arquitetura. E eu queria comprar um iPhone, porque eu estava fazendo um intercâmbio, sempre sim, tive uma vida muito simples, nunca tinha tido um iPhone. E meu pai tinha ganhado uma grana a mais e ele me deu um intercâmbio de presente, né? De 18 anos ali, de 20 e poucos anos, né? Foi 24 anos. legal. Aí o que que eu fiz? Fiz uma matéria extra que se chamava Gestão de Marca, só para cumprir hora. E chegou lá e eu me apaixonei por aquilo ali. O professor me adorava. Ele ia ver meus shows na casa de show que tinha aqui, eu tocava guitarra. E aí, Uhum, simplesmente, eu pensei, preciso de mais US$ 1.000 e meu pai não vai me dar, porque meu pai meu pai, minha educação foi bem restrita. Então, o que que aconteceu? Eu pensei, tá, agora eu sei fazer logo, vou vender, porque esses arquitetos estão se formando. E eu fazia muita festa na faculdade. Então a minha reputação na faculdade era, eu conhecia uma galerinha, porque eu fazia festa, entendeu? Eu vendia ingresso, eu já vendi ingresso ali nas coisas. Mas eu-
Aí eu fui e comecei a vender logo mesmo. Eu comecei vendendo, era 200, 400 reais, 800 reais. Aham. Pô, beleza. Beleza, ótimo. Não consigo entender. Se for para você fazer um projeto de 10 mil e... Primeiro, para de pensar nesse negócio de 10 mil, 100 mil, não sei o quê. Pensa na margem de lucro, por favor. Na margem de lucro atual, né? Não, na margem de lucro do seu produto. Você vai vender um negócio por R$ 1.000, você tem que lucrar alguma coisa. Se você não lucrar pelo menos 20, 30%, mas se concentra no seguinte: pouco papo, muita ação. Todas as pessoas ao seu redor precisam saber o que você faz, tá, Cássio? Mas é todo mundo mesmo. Eu sou designer. Você tem Instagram? Tem. Pois já arrume seu Instagram. Bota uma Ok. foto direita que parece seu rosto, nada de loucura, foto parecendo o rosto. Aham. Confiável. Você pode ser quem você é, mas você tem que ter um perfil ali organizado, minimamente, e portfólio, coloca o seu trabalho e fala as coisas que você pensa de design. Só que as coisas não acontecem da noite pro dia. Então, por isso que eu estou te recomendando uma página, um local de prospecção que ele não é tão favorável, mas é um dinheiro imediato, que é o que eu Ok. vejo mais fácil para você pegar aí, tá? Entendi. Tá bom. E depois você vê se você quando você tiver com o cliente, entra no clube, faz a recorrência de caixa para você poder ganhar mais dinheiro com o mesmo cliente. Vamos começar das perguntas mais antigas, Paulo? Tem uma galera que tá esperando faz bastante tempo aí. Você O manda John e eu Lobo perguntou sobre nicho e multimercado. o Paula, quê? mas quando, por exemplo, diversos clientes nos buscam de diferentes nichos, mas você quer nichar, até que ponto acho que vale a pena dizer um não ou um sim? Quais fatores avaliar? De novo, finanças é o coração da sua empresa. Você começa a dizer não quando você tem dinheiro no caixa. Agora, não quer dizer que tudo que eu faço eu posto. Não quer dizer que tudo que eu faço eu me comunico. Você não me vê postando projeto de indústria no Instagram, mas você também não me vê postando alto padrão no LinkedIn. Então, no multimercado, os canais respondem às suas ofertas, entendeu? Só que a questão é, você escolher só uma única oferta para formatar vai ser muito mais simples. Em um nicho. E como que eu te recomendo escolher o nicho? Sem invenção de moda. O nicho já está na sua vida. O Brian, que está aqui, que é meu mentorado, essa semana a gente definiu o nicho dele. Eu só estava esperando ele me ligar e falar, é isso, porque eu já estava direcionando ele. Então, você já tem vários projetos, que eu sei, John. Cara, você vai ver qual projeto aqui que eu fiz ficou mais legal, que eu tenho mais portfólio. Você tem 3 projetos no segmento, você quer ganhar dinheiro? Vai nele. Depois você vê outra coisa. Agora, lembrando, essa é a minha perspectiva de uma pessoa que enxerga design como negócio e eu sustento a minha vida com isso. Hoje em dia, eu realmente tenho uma vida totalmente diferente do que eu tinha antes, simplesmente por causa do design. Então, eu levo muito a sério isso que eu tô falando. Então, você pode sim ter diferentes ofertas, você pode ter tudo. Agora, se você entrar no Instagram do nosso estúdio, tem coisa de tudo quanto é tipo, por exemplo. Entendeu? A Bruninha, a oferta da Bruninha, Refúgio da Mata, que a arquiteta é um pouco diferente, a lógica de nicho. Ela tem a oferta Refúgio da Mata. Mas ela vende outros projetos. Quer dizer que ela vai ficar postando, se ela fizer um escritório no centro de BH, todo no estilo industrial, que não tem nada a ver com o que ela quer fazer, ela vai postar? Não. E aí, qual que é o erro de arquiteto? Aproveitando os arquitetos estão aqui. Arquiteto adora falar assim: ah, eu adoro fazer casa com cara de casa, mas os clientes só querem casa contemporânea. Você vai ver o feed da pessoa só tem casa contemporânea, o cliente vai pensar que você faz o quê? Então, esse é o resumo da ópera. Se você tiver bastante organização, você pode ser multimercado, assim. Claro, você pode ser sem organização, mas é o que eu recomendo é que você tenha as ofertas muito bem definidas. Hoje, a gente no estúdio tem quantas ofertas, Luiz? Uma, duas, três, quatro. A gente tem 4, isso dá um trabalho absurdo, porque cada oferta exige uma operação diferente, medir o tempo diferente, custear, medir o preço, precificar diferente. Será que você está preparado sozinho para lidar com tudo isso? Então, apareceu coisa, faz dinheiro até fazer sua reserva. Acabou sua reserva, você vai focando no que você quer. Dinheiro é liberdade, autonomia. Perfeito? Se tiver dúvida, ainda pode falar. Fica à vontade. Não, não. Ajudou legal. Ajudou muito, inclusive. Você é muito bom de conteúdo. Eu gosto muito dos Obrigado. seus conteúdos. E você tem outra coisa para vender que você não percebeu ainda. Mas aí, para eu te contar, só na... Aí você sabe. Já sei. Então tá bom. Assim, Paula, é só uma coisa. Eu tô tentando, assim, de forma bem tímida mesmo, ir nichando. Assim, né, óbvio que é bem tímida, são alguns detalhes para aquilo que a gente já tinha conversado, né? E é o que é minha, assim, minha especialidade, que foi o que eu me formei, né? Que é a parte de marca de roupas.
E eu Uhum. acho que eu tô só com medo de dar um primeiro passo, entendeu? Porque já vieram outras duas marcas falar comigo, mas é o que você falou, que é a parte do fluxo de caixa, porque começou a aparecer muito cliente do nada. Tipo, depois que comecei a postar mais, óbvio, né, na Pra empresa, falar, então não é fazer. do nada, né? Você começou por É, fazer parte, exatamente. aí acontece o quê? Desiste. Mas de nichos diversos. E aí é o que você falou, eu preciso realmente rodar o caixa. Então, vai pra cima, filho. Faz aí, faz a moeda. Tá bom, obrigado, viu? A Larissa, ela queria saber o que que era o mapa de CP. O mapa de CP tem as definições, qual que é o padrão do público, a gente faz além, a gente faz um fluxo de consumo, como que a pessoa descobre, a gente mapeia dores, desejos, uma pancada de coisa para você saber com quem está falando. Bom, a Rocio perguntou, Paula, em todos os projetos você desenha oferta para o cliente ou depende do caso, ou depende do contexto? Ela tá aí ainda? Porque eu não entendi se, tipo assim, todo projeto é cada orçamento que ela tá falando? Acho que deu a entender isso. É. Oi, tô aqui ainda. Então, É. eu queria entender a oferta, o desenho da oferta para o cliente, entendeu? Quando você olha para a esteira de produtos e serviços que o cliente oferta. Bem, para eu desenhar a oferta é algo que custa mais, então não são todos que me pagam por isso, entendeu? Então eu não faço para todos, mas faço para uma boa parte, porque é o preço quase da estratégia que eu coloco para fazer. E aí tu identifica essa necessidade lá no diagnóstico ou na primeira reunião. A verdade é que todo mundo precisa, né? Tipo assim, porque praticamente, porque assim, a maioria das pessoas vende serviços e produtos. O que eu estou fazendo, na verdade, o que faz a gente fazer boas ofertas é a clareza estratégica, mas a minha habilidade específica de vendas. Então, eu aplico isso ao contexto dele. Então, a Bruninha Damas. Eu primeiro validei o público ideal, entendeu? Aí validei o público Sim. ideal. Tinha os diferenciais dela, todos mapeados. Foi do meu caso, eu enxerguei a lacuna do mercado e falei, dá uma oferta aqui. Aí eu falei pra ela, Bruninha, dá uma oferta aqui e eu quero fazer pra você, vamos? Aí ela, bora. E a gente fez. Mas não é todo mundo, não. Eu já fiz também design de serviço para indústria, por exemplo. Peguei, eles ofertavam 12 serviços, eu transformei aquilo ali em 4, 3. A precificação eu não me envolvo, né? Que fica mais na situação deles. Mas na minha consultoria de oferta para designer, eu me envolvo na precificação, eu faço a esteira junto, enfim. Na aula de como vender mais caro e melhor, você tem acesso à lógica disso daí, de uma maneira bem mais aprofundada. Eu tenho algumas perguntas aqui. O Wagner perguntou, dentro da etapa de estratégia, envolve muita pesquisa de mercado. Como que você faz isso, Paula? Você entra dentro do universo e vai presencialmente em eventos? São casos e casos, né? No mercado de arquitetura, eu tenho uma presença muito forte no mercado de arquitetura, tenho mais de 50 clientes. Então, às vezes você vai almoçar com um cliente, é pronto. Ele vai te falar uma coisa bombástica. Camila Knight tá aqui? Não sei se ela tá aí, mas esses dias eu almocei com Camila, a gente foi no Outback. Camila me passou tanta informação que eu falei assim, pronto, vou chegar no hotel, vou ter que escrever. Aí eu cheguei, escrevi, passou uma semana, eu e o Luiz descemos a mão numa estratégia inteirinha. Então, vai muito dos meus encontros com os clientes, mas vai muito da minha prática de mercado. E também a gente. Outra forma da gente pesquisar o mercado, Wagner, né? Agora eu vou falar no seu contexto, acho que vai ser mais útil para você. Para você entender o mercado, o que que você precisa entender? Modelo de negócio. Como funcionam os modelos de negócio? Entenda isso, como funcionam os modelos de negócio. Quais são os principais players? Referências. Quem são os concorrentes do meu cliente? Você vai ter uma visão geral do mercado. E aí sim você consegue trabalhar. Se você não tiver uma visão geral, você não consegue trabalhar. Só que quanto mais você está dentro de um mercado, por isso o nicho é tão bom, isso daí fica no seu DNA. Faz essa avaliação em cima desses parâmetros que eu te dei, que você já vai fazer um bom trabalho, tá? E usa o chat GPT para te dar algumas outras informações também, porque ele é muito bom nisso. O que é na prática o MVP que você vende, Paula? Na prática, é um projeto reduzido exatamente de acordo com as necessidades do cliente. Exemplo prático: cabeleireiro, o cara que faz meu cabelo. Ele tá querendo lançar um produto, cara. Ele quer fazer outra fonte de renda, ele quer lançar um produto. Eu sei como que ele pode fazer isso. Então, tá bom, vamos fazer sua embalagem e você precisa vender. Qual canal de venda que ele vai usar? Ele não sabe. Ele não sabe nada disso. Ele vai querer por um caminho, às vezes, muito mais complicado. Ele vai pensar assim, vai, Paula, eu vou fazer um TikTok, vou começar a postar para ir daqui a não sei quanto tempo eu vender. Não, eu vou falar para ele. Falei já para ele.
Vamos usar o seu Instagram, a marca pessoal que você já tem, você vai distribuir em pontos de venda, usar o seu network, você vai zerar o estoque. Porque as coisas são muito mais simples do que parece. Então, o meu MVP, como que ele é montado? Necessidade do cliente, minhas habilidades. Quanto dinheiro ele tem? Me entrega. Porque eu também não posso ultrapassar o tempo que ele pode pagar. Então, se você chegar hoje e me der 50 mil na minha mão, eu vou fazer um tipo de projeto para você. Se você tiver 5 mil, eu também faço. Se eu tiver podendo, se eu achar que vale, eu faço. E eu vou te entregar uma coisa útil, você vai usar e você vai fazer dinheiro. Então, o importante é você se conhecer, você tem que saber suas habilidades. Ah, minha habilidade, minha soft skills, eu sou boa de vender, então eu consigo ter essa visão. A próxima pergunta é da Bruna Damas. Ela perguntou, na verdade, ela pediu para a gente falar um pouco da tecnologia IA para otimizar processos, né? Vai com tudo, Luiz. Assim, eu passo o microfone para Luiz, porque um dia eu virei para Luiz e falei assim, Luiz, eu acho que você tem jeito para tecnologia. E aí, hoje a gente está nesse ponto que a gente está, que ele está fazendo um robô atrás do outro. Então, Bruna, a gente identificou essa oportunidade interna, né, de automatizar alguns processos que no dia a dia da equipe demandavam um tempo muito grande, uma atenção muito grande, um foco muito grande. Então, o que que a gente estruturou? A gente estruturou alguns robôs, não é um só, não é o chat GPT, mas são agentes personalizados para tarefas diferentes, que vão ajudar a gente nos processos de pesquisa, principalmente para levantar muitos dados de mercado, dados sobre os consumidores de vocês, os consumidores finais. E aí a gente vem com a expertise humana, né? Vem eu e a Paula, o João entra também, e a gente vem lapidando essas pesquisas, a gente vê, separa o que faz sentido, né? Isso hoje faz parte do nosso processo de ICP, de montar aquele mapa, né? De perfil de consumidor. Mas também a gente está automatizando agora outros processos, né? Então, o robô lá, o robô grandão que a Paula comentou, é um robô criador de conteúdo para multicanais, simplesmente. E a gente conseguiu implementar isso com sucesso. Paula já está testando na prática, né, Paula? Tô. Já Tá conseguiu fazer. E a gente conseguiu replicar o estilo de voz dela também. a gente está replicando o meu estilo de copy, né? Exato. E aí acaba Então, fugindo do que é simplesmente um texto de ChatGPT, que você bate o olho e fala, putz, isso aí é uma inteligência artificial, né? basicamente, o Luiz pega o meu jeito de falar, tipo assim, prints, né? E ele vai regulando esse robô que me copia. Então, os conteúdos que vocês viram por último lá no meu feed, eles são com esse robô. Entretanto, o robô ele precisa, adivinha de quê? Princípios. O robô não tem princípios. Então, por isso que a gente tem que focar nessa era da tecnologia extrema, você tem que saber princípios. Se você souber princípios, acabou, você vence o jogo. Então, a gente hoje está fazendo estratégia, pelo cálculo de tempo que a gente tem aqui, operacional, menos que a metade do tempo. Isso foi uma revolução para a gente. Esse mês a gente está entregando, acho que 2 vezes mais projeto. Verdade. E isso não acontece do nada, a gente divide esse trabalho. Então, eu e o Luiz, a gente tem expertises diferentes, eu detectei nele essa capacidade, e ele adora, né? Então, a gente está caminhando nessa direção. Em outras também, estamos com muitos processos, projetos internos, coisas inclusive para o clube também que vão acontecer. Um monte aqui para eu te responder. Você quer aprender a vender? Você quer aprender a vender mais caro ou você quer aprender a se organizar financeiramente e vender mais para o mesmo cliente? Ou os três. Escolhe um, cara. Você acabou de. Não pegou sua rescisão ainda. Te conserva. Pega essa aula que está aqui na tela, que é de finanças, que eu estou sentindo que você precisa se situar nisso daí. Eu Escaneia preciso esse me QR. organizar, mas além de me organizar, eu acho que eu tenho que melhorar a minha estratégia de venda e aquilo, né? Depois que pegar a aptidão, aprender a vender mais caro. Então, pega essa aula que está aí na tela aqui, que você vai entrar no clube. Aham. Enfim, essa aula aqui tem a introdução que você precisa. E é isso aí. Vamos para a próxima. O Gabriel Vasti, ele perguntou, quando você estava mostrando o slide de como você organiza seu tempo, né? Ele perguntou, Paulo, como que tu faz para organizar a questão do tempo de cada etapa? Por exemplo, tu limita as coisas a um horário de expediente ou tempo fixo para fazer cada coisa? A gente está num processo também com isso. Hoje a gente estava regulando isso, né, Luiz? A gente divide assim, por exemplo, ó, estratégia. Aí daí estratégia tem 4 subetapas.
tal coisa leva 5 dias, tal coisa leva tantos dias, tantos dias, tantos dias, tantos dias. E aí, qual que é o maior desafio? Eu seguir a própria agenda, porque cada hora surge uma coisa, eu fico meio zonza ainda. Eu ainda estou tentando me situar, mas a gente está conseguindo. Quanto mais gente entra, vai ficando mais fácil. Mas é assim, entendeu? Tem a data base. Agora, trabalhar dentro do horário, meu filho. Cara, é que, tipo, não- tá saindo? Tá saindo, tá. Ah, tá É que, bom. olha só, tu levantou um ponto, que aí eu não sei se é o TDAH que fixou naquilo, de, por exemplo, eu nunca cronometrei quanto vai cada etapa, entendeu? E Então, aí a cabeça ficou naquilo, por exemplo, eu não sei quanto que vale a minha hora hoje em dia, então você precisa. entendeu? Pega um Porque aplicativo aqui. a minha precificação ela é muito mais voltada no, tipo, no que eu quero receber, e não, vamos dizer assim, o quanto que vale aquela hora que eu tô. Não, tudo bem. Então você tem dinheiro, mas não sabe sua margem de lucro. Basicamente isso. Aí tá aí, se você não ligar, tudo bem. Mas se você quiser saber, tá aí o toggle. A gente mede com toggle, tá? Você dá um playzinho ali, aí você bota uma etiquetinha, por exemplo, projeto tal. Aí você mede. Mas a gente mede as horas assim, sabe por quê também? Como a gente contrata, a gente tem que ter parâmetro. Então a gente pega uma pessoa que desempenha bem aquela função. Exemplo, Luiz. Para Luiz fazer uma identidade visual comigo, a gente leva X dias. Ou mockups, vou botar mockups. O Luiz leva 5 dias para fazer mockups. Quando entra uma pessoa nova na equipe, a nossa meta é que ela faça 5 dias para manter a operação rodando. Então, pra gente é muito importante. A Erika Batistin perguntou, Paula, é interessante fazer uma oferta para cada nível? Por exemplo, uma oferta para MVP e outra oferta para o projeto completo? Sim, por que não? Porque aí você vai poder vender para quem tem menos dinheiro. Agora, primeiro dá conta de fazer uma, depois a gente começa a inventar outras coisas, né? Porque entre ter duas ruins e uma boa, é melhor ter uma boa. Qual você acha que compensa mais? A que dá mais dinheiro. Aí é que vai te dar mais dinheiro, só você pode descobrir. Porque eu sei a que me dá mais dinheiro, mas eu não vou saber a sua, entendeu? Você precisa medir, fazer todo o processo. E se você não tem reserva, Érica, não tem essa de compensar mais. Você faz o que te parecer. Manda, Bruninha. Aproveitando essa questão de otimização, processo, produtividade e tal, qual que é a sua visão em relação à questão de ter muitos funcionários e ter pouco? E aí eu gostaria, se possível, falar um pouquinho mais sobre. Eu já tive 15 pessoas trabalhando comigo e era infinitamente mais caro, pior, eu tinha menos lucro e muito mais estressado do que eu sou hoje. Mas é uma questão de maturidade, sabe, Bruno? Eu acho que é a questão do ritmo. Eu fazia as coisas de uma forma muito acelerada. E, na verdade, o dinheiro que eu achava que eu ganhava, ele se compensava da forma errada. Então, eu, Paula, hoje, pode ser que outro dia eu mude de opinião, tá? Hoje, para mim, é muito melhor, em todos os sentidos, contratar mais lentamente. Então, eu e o Luiz, esses dias a gente entrevistou com a gente, mas esses dias a gente entrevistou uma pessoa nova que vai entrar e a gente adiou a decisão, eu adiei por 1 mês e meio. A gente vai investir em outra coisa, por quê? Não adianta contratar, não adianta você não ter os processos definidos, não saber como que você encaixa. Eu e o Luiz estamos montando também como que é o treinamento, né? O branding interno, tudo, cultura, a gente está montando isso bem forte. E quem ajudou isso, a gente com isso também foi a Consu Nunes, que está aqui. Se você quiser trocar uma ideia com ela, depois eu te conecto com ela também. Olha, essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta mesmo. O que é mais fácil de delegar para você? O que vai te dar mais trabalho para delegar? O administrativo ou operacional? Vai dar mais trabalho delegar o administrativo? Mas assim, é porque hoje a gente fica pensando muito nessa questão que como a gente não consegue ter tempo para traçar as metas, né? Tá nessa parte mais administrativa, de marketing, de operação, de tudo. E Administrativo que você tudo diz não aí. sai do operacional e a gente acaba juntando tudo e no final a gente não sabe se a gente tipo dá foco no operacional, dá foco no administrativo e aí fica, nossa, será que é melhor contratar alguém para ajudar a desafogar esse administrativo que a gente meio que não sabe muito, né? Que a gente sabe menos do que o operacional, que acaba que o operacional a gente é mais rápida e sabe mais, né? Ou se contrata alguém, tira do operacional e foca no administrativo, que é o que vai fazer crescer a empresa, né? A gente fica muito nessa dúvida. Seguinte, precisa aprender essa parte. Você não pode delegar a gestão do seu negócio. Só quando ele está enorme. Eu penso assim, né? Eu não delegaria a gestão do meu negócio. Agora, o operacional, você delega. E de uma forma mais fácil. Você não vai delegar o seguinte, ó. Você não vai chegar e falar assim pro estagiário. Cara, pega e faz isso tudo aqui de uma vez. A gente Uhum. vou fazer isso, a gente faz isso hoje, que é delegar algo bem específico, Peraí. estabelecemos metas
Então, por exemplo, a gente tem uma meta trimestral individual. Quais são os nossos objetivos individuais? Isso vem do que eu mostrei hoje. Então, tem lá, os metas individuais. Até o fim do mês tal, você está sabendo Uhum. fazer isso e isso, aquilo, aquilo outro. E aí a pessoa só se dedica àquilo ali. Minha dúvida é a seguinte, Paulo. Atualmente, há mais ou menos um ano eu já trabalho como autônomo, saí da pejotização, do CLT pejotizado ali. Hum. E só que parece que, sabe quando a gente se acomoda? A gente sente a necessidade, a gente sabe que a água está batendo, mas mesmo assim vem aquele conforto de ter aqueles clientes mensais fixos, só que também gera aquela certa insegurança que se o cliente quiser, ele paga a multa, sai e quem se fode é a gente. Aí eu queria saber o seguinte, Paulo, recentemente eu tinha entrado numa crise, assim, se produzia conteúdo ou não pro Insta, a maneira que fazia, porque eu tentava atingir cliente, chegava mais designer. Então, Uhum. daí você fica naquilo, pô, o que eu tô fazendo é bonito, vende para designer, que nem você falou, você está fazendo conteúdo para designer ou para empresário. Então, de que maneira você racionalizou na sua forma de depois fazer essa captação? Não sei se é uma pergunta que se estende muito, mas é só para entender a maneira de focar mesmo, né, no que eu produzo. Ultimamente, eu tenho testado também o LinkedIn. Ainda não estruturei bem, mas começando Então, a colocar algumas coisas ali. Obrigado. a sua pergunta é mais focada em conteúdo, né? Deixa eu ver se eu entendi. Isso, mais voltada para conteúdo e, obviamente, depois para isso se converter em venda, né? Meio que ser aquela vitrine digital. Você precisa ter clareza financeira primeiro. E, no seu caso, você tem clientes fixos, né? Não é isso? Isso. Tenho 5 clientes fixos ali. Você já montou uma reserva de emergência? Eu montei, mas recentemente eu tive que usar essa reserva e que bom que eu tinha ela. Mas agora, tipo, eu estou reconstruindo literalmente do zero. Então, eu acho que foi isso que também gerou essa certa ansiedade. Com certeza. É uma merda quando a gente tem que gastar reserva. São os testes, né? Uhum, Exige paciência mesmo. Primeiro, você precisa juntar a reserva de novo. Para isso, eu não largaria os meus clientes fixos, mas eu começaria a pensar numa oferta que faz sentido e que me dá alegria mesmo de fazer as coisas. O que que você gosta de fazer? identidade visual. Meu foco Identidade. mesmo assim, os clientes eles são mais voltados para a comunicação de Instagram, faço a parte de design gráfico, preciso de um folder, preciso daquilo, esses materiais de suporte padrões. Então, Mas isso é uma coisa também que eu gostaria de largar, né? Então ter mais essa recorrência do design de identidades em si, porque o que é isso que dá dinheiro, né? Mas digamos não é aquilo que me faz feliz, sabe? Essa parte que entendi. faz feliz é a identidade. Faz sentido, sim. Eu acho que você não deve deixar de fazer o que você faz, tem que encontrar uma nova forma de fazer. Se eu não me engano, você está dentro da comunidade, não está? Eu tô na comunidade. Você já assistiu a recorrência de caixa? Faz Ah, tempo que eu assisti uma aula, viu, Paulo? Não sei se foi a recorrência de caixa, eu tenho que revisitar os conteúdos depois dá para uma ter olhadinha uma na recorrência certeza. de caixa, só para dar uma invertida na lógica que você está pensando. Se tiver essa Tá, aula, você assiste. Se você não tiver, você pede um link lá no grupo que a gente solta, enfim, ou tá nesse bem. QR. Mas o que que eu vou te aconselhar? Pensa aí as identidades que você tem. Você já tem, se você quiser acelerar, tá? Uhum. Acelerar a minha pedido de orçamento de identidade, vendo as minhas possibilidades. Eu vou ver o portfólio que eu já tenho. Tem alguma coisa aí Sim, que você faz que você já tem experiência, né? Pelo que você está conversando, estou sentindo que sim. tem. Então, tem Já eu algum... sou formado desde 2019, mas estudo design desde 2011, praticamente. Então, um Ah, então você tem um pouquinho portfólio. velho. Tá, deve estar que nem eu, mais ou menos, sua idade. Mas pega aí o portfólio que você tem com mais de um projeto para um segmento, por exemplo, sabe? Sim. Escolhe um segmento para você começar a trabalhar em cima dele, para acelerar mesmo, questão de identidade visual. E quanto que você consegue cobrar hoje para eu ter noção de qual canal que eu vou recomendar para você? Olha, Paulo, eu já cobrei 10 e... O meu máximo mesmo foi 12. Mas já cobrei projeto de 4. Recentemente fiz um projeto por 900 mesmo, por conta dessa necessidade. Obviamente que eu ajusto os entregáveis. Então, Entendi. obviamente que um projeto de 10 teve uma estrutura muito maior, teve uma entrega maior. E esse de 900, que foi um caso do mês passado, foi logo, tipografia, cor e assim, o suporte gráfico básico ali. Agora, inclusive, eu estou fazendo um projeto para entregar depois de amanhã, mas que foi um repasse, que eu tenho contato com uma agência, eles me passam, mas eu fico um pouco refém também do orçamento deles. No caso, esse projeto vai me render 1.800, por exemplo, que no momento ele é muito bem-vindo. Então, é aquela situação, estou abraçando o mundo. Eu acho que você precisa montar algumas ofertas diferentes. Você já está fazendo isso, mas de uma maneira muito intuitiva. Certo. Agora você precisa fazer de uma forma organizada. Monta um mais barato, um intermediário, não são pacotes, tá? Eu não estou falando para você apresentar pacotes, não. Estou falando para você montar Uhum. ofertas diferentes, é totalmente diferente.
Se você puder focar em um mercado ou dois, melhor. Mas deixa meio que pré-setado, ajeitado isso. Certo. E aí você vai conseguir fazer dinheiro mais rápido, porque também você tem uma variedade de ticket entrando, te acelera muita coisa, tá? E canais de marketing, conteúdo no Instagram, você com certeza vai conseguir vender lá se você fizer um conteúdo acertado. Eu acho que o seu problema aqui é falta de clareza do seu caminho que você precisa tomar. E isso inclui planejamento financeiro, inclui oferta, como fazer suas ofertas, aonde fazer conteúdo. E eu não sei se você é bom de vender, né? O que que você me diz? Você é bom de Eu vender? sinto que quando eu estou no contato, falando, sim, tipo, eu tenho uma boa conversão. Não é 100% porque, inclusive, eu tento algumas estratégias CRM, estrutura, eu estou estruturando melhor isso esse ano. Inclusive, assim, contatos, retomar contatos antigos, até a partir dos clientes que eu tenho hoje, falar, viu, ó, aquela questão de falar, você não tem nenhum cliente para indicar algum contato, que você sabe, então estou tentando expandir um pouco essa rede. Mas eu sinto que quando eu converso, a pessoa entende o propósito e tem uma boa conversão, tá? Mas eu sinto dificuldade de quebrar essa primeira barreira. Você me parece bem organizado, mas talvez você não seja tão prático e tático nas coisas. É, Então, eu sinto um pouco disso também, eu concordo. Eu sinto que eu penso muito, até mesmo na questão de venda, então, tipo, aquela ideia do eu sei que eu preciso fazer, mas às vezes quando chega na prática, dá aquele branco, né? Pane no Então, sistema. assim, eu queria ver seu Instagram para ver o que que tinha ali, né? Mas realmente você precisa de uma organização mesmo, e um direcionamento mais claro. Eu não vou conseguir falar tudo que eu precisaria de falar aqui, obviamente, que eu preciso entender mais a fundo. Se você Claro. quiser conversar comigo no direct, você tem acesso ao meu número lá e a gente pode levar essa conversa no 1 para 1. A gente pode trocar essa ideia aqui, Perfeito. me chama. Mas, Tranquilo. assim, tem tudo para dar certo, é questão de clareza e menos design, mais negócio, né? Uhum. E Com dá para ver que certeza. você é muito designer. Sim. Mas isso é bom e é ruim. Então, é isso. Qualquer coisa você me chama lá que eu falo contigo depois daqui. Certinho. Valeu, Paulo. Obrigadão. Valeu, tamo junto. Boa noite, pessoal. Então, eu estou escutando vocês aqui já tem um tempo, né? E eu entrei recentemente na comunidade do Lona, e eu tenho um estúdio de design junto com a minha sócia, e a gente está migrando para uma comunicação mais de design de marca mesmo, e não somente identidade visual, né? Nós dois, ambos, já temos muita experiência no mercado, só que agora a gente está 100% focando no estúdio. Antes eu trabalhava ainda meio periodizado com algumas empresas e tal, e agora 100% focado em empreender. E aí a gente está no impasse que a gente fica pensando às vezes nessa questão da oferta, né? O Lona fala muito sobre tu vender a transformação, vender um projeto completo e não vender o serviço. Mas é aquilo que tu falou também, às vezes é o serviço que dá a recorrência para a gente de conseguir estar vendendo mais coisas para o cliente, né? A gente faz um trabalho bem bacana de tentar ter um atendimento contínuo no cliente. Então, além do cara fazer identidade visual com a gente ajudar ele com a criação de marca, a gente continuar prestando serviço ao longo do tempo para ele. Então, ajudando com a criação dos materiais, dobramentos, ponto de contato, né? Ajudando na parte estratégica do cliente também, o que ele precisa de ideia. Mas a gente fica com um pouco de dúvida em como o que que a gente comunica nas redes, né? Na rede social, no conteúdo. Se a gente foca muito nessa parte de marca, construção de marca, design de marca, e deixa de lado os produtos, e deixa para vender os produtos, né, os serviços, as ofertas, faz as ofertas no one-on-one, ou se a gente traz esses outros serviços, as ofertas também para comunicação, sabe? Eu tenho medo de deixar o público confuso sobre a gente ser muito generalista ou fazer muita coisa, porque, né? Enfim, comunicação é uma É, coisa complicada. tudo que você falar vai criar uma imagem de você. Se você não entrar lá no meu Instagram, você não vai ver eu falando de template, de post, hora nenhuma. Sim. Nunca vai me falando disso. Posso nunca ter muito forte, mas você não vai me ver falando disso. O dia que você me ver falando disso, você pode saber que eu tô ganhando muito dinheiro com post. Eu não vou falar de uma coisa que não me dá dinheiro direito. Tipo assim, não tem lógica. Eu posso até vender uns templates, mas eu vou falar do que me dá mais dinheiro, o meu produto estrela, que a gente chama, né? Uhum. Então, por exemplo, você quer vender mais estratégia e identidade visual, supondo aqui, né? Marca, vou Sim. botar assim, fala de marca. O que eu tenho pra dizer. Aí você faz a oferta depois, na recorrência. A oferta não é oferecer. Existe ofertar, fazer um story lá ofertando, ponto. E existe um modelo de oferta, que é uma produtização. Oferta, quando Paulo, falo de oferta, eu falo nesses dois sentidos. Então, essa produtização, ela facilita a precificação, ela é muito mais emocional, ela não fala, eu não vendo identidade visual falando de logo, de nada disso, eu falo um pouquinho assim, ó. Sim. Eu senti que precisa, entendeu? Porque no fim a oferta ela é muito mais emocional. É claro que você tem que comunicar, tá? Os entregáveis, o que que você vai fazer tudo certinho. Mas o cliente ele não está comprando por isso. Ele está comprando muito mais a emoção, as outras camadas disso. Então, vender, você ter um conhecimento de vendas vai ampliar muito a sua capacidade de ofertar, de fazer ofertas melhores. Por isso que eu recomendei aquela aula.
Como funciona o nosso clube hoje? Se você quiser entrar, você escaneia esse QR Code aqui, ele vai levar para uma página explicando o que é o clube. Acontecem aulas ao vivo, não tem aula data fixa para acontecer, porque a entrada no clube não é nem o preço de um lanche, entendeu? E dá para dividir em 10 vezes. Então é R$ 150, você parcela aquilo em 12 vezes, o seu acesso é vitalício, você fica lá dentro do chat vitalício, pode assistir aulas gratuitas como essa, tem desconto em todos os nossos produtos, e a gente vai lançar uma outra coisa aí e basicamente é isso. Você vai trocar ideia ali com o pessoal da comunidade, tem essa rede de apoio. Você vai poder assistir a aula, você vai poder comprar qualquer outra aula gravada que você quiser e participar dos ao vivo. Então é assim que funciona. Acredito que recorrência você já deve entender, mais ou menos como funciona. Não te recom... Tem uma aula nesse QR Code que você está vendo aqui, que ela tem a base de finanças e recorrência. Eu não te recomendo assistir isso. O que eu te recomendo é aquilo mesmo que eu falei, tá? Se você quiser assistir, se você quiser, claro. E não tem obrigação de comprar nada. Quem entra no clube fica lá, e se quiser depois fazer mentoria, consultoria, que sei lá que seja, quando a gente abre a agenda, a gente conversa. Mas a ideia do clube não é ser um curso, né? Tipo assim, Sim, você tem obrigação de fazer e ficar pagando para ficar lá. O que a gente lançar, quem quiser comprar, compra. E a nossa campanha nova agora que a gente está lançando hoje é o seguinte: cada pessoa nova que entrar, a gente vai doar 1 quilo de alimento. Então a ideia do clube é ajudar um ao outro. E é isso aí, tipo assim. Então, acredito que você só precisa mesmo continuar. Eu não dependerei de indicação, não gosto de depender de indicação, então eu faço o seguinte, eu amplio meus canais, entendeu? sim, Faço anúncio, coisa simples, né? Do dia a dia que a gente tem que fazer. Por exemplo, para dar um exemplo mais prático, eu tenho um produto, uma oferta, que ela é só para arquiteto. Aí ela tem um nome, é KW Arch, entendeu? E lá dentro eu não fico falando de identidade visual, eu falo de outras coisas, outros problemas que eu resolvo. Aí aquilo aumenta o valor percebido e eu consigo atrair pessoas desse nicho sem estar nichado, e por aí vai. Estar nichado, entendi. tipo, Tu produtiza o mesmo serviço para dependendo do nicho da categoria. mais ou Meio menos que por aí. isso. Exatamente. Acho que é Entendi. um bom resumo que você está falando. Agora é o Tássio. E aí, meu amigo? O que você me Paulo, eu conta? queria tua opinião sobre uma ideia que eu estou tendo esses dias. Eu Hum. estou pensando em nichar para o mercado de, não especificamente de academias, eu queria deixar um pouco mais amplo para o universo da musculação em geral, que envolveria ali também, sei lá, marca de suplemento, marca de acessório de academia, enfim. Uhum. Por que que eu estou escolhendo essa área? Não é uma área que eu sinta hoje uma vocação, mas é a área que eu mais trabalhei até hoje, fazendo principalmente rede social, há uns anos atrás. Então, aqui na minha cidade tem 3 academias Você que eu é? já. Oi? De onde que você é? Eu sou do interior da Paraíba, uma cidade chamada Pedra de Fogo. Legal. Então, é a área que eu mais trabalhei há um tempo atrás, quando eu fazia post de rede social. Aí eu parei de fazer isso porque eu estava desacreditado do design, eu trabalhava de uma forma muito superficial e tal. Parei de trabalhar com design por um ano, mais ou menos, fui fazer outra coisa. E o meu foco agora não é nem fazer identidade visual, eu quero focar em estratégia. Eu me apaixonei muito mais pela estratégia, então eu quero focar em estratégia para esse nicho. E quero aproveitar que eu conheço já alguns donos de academia, e eu estava bolando hoje aqui foram 10 perguntas que eu bolei para fazer. A minha ideia é entrar em contato com esses caras que eu já trabalhei e fazer algumas perguntas assim sem tentar vender nada, só para me ajudar a coletar informações e tal sobre a trajetória deles e tal. Mas a minha ideia é que eles percebam, eles comecem a pensar sobre questões de marca, que eu sei que eles não têm nenhuma consciência de marca. Então, perguntas provocativas assim de concorrência, de atração de cliente, de público ideal. E a minha ideia Uhum. também é pedir no final da reunião para eles me indicarem para outros caras que eles conhecem da área, para 3 caras aí que você conhece para eu trocar essa ideia também. Hum. E aí é isso, eu só queria uma opinião, uma visão sobre essa ideia. Você só quer uma carimbada de vai lá, né? Toma, seu É, carimbo, vai lá. Ótima ideia. valeu. Ótima ideia, de verdade. Vai com tudo. Tem tudo para dar certo isso aí, ué. Depois você tem que amarrar isso com venda, né? Depois você entende como é que eu vou pegar isso tudo e fazer virar dinheiro. Só isso que eu quero que É, você, tá? eu Mas a ideia tô, é ótima. Seus dados são a base de tudo. Vai dar certo, vai com tudo, vai dar certo. Manda eu tô ver. trabalhando para me tornar conhecido por eles, né? Uhum. Mas essa parte de vendas, né, eu tenho que focar melhor nisso também depois. Não, você tem que focar para ontem, né? Porque não adianta você ficar deixando vender para depois. Tem que pensar em vender agora. Aí você já vai fazer as perguntas pensando em vender, não? Assim, eu não quero vender para os caras daqui da cidade, que eu já trabalhei com eles. E também é cidade pequena, eu queria que eles me indicassem para outros caras de outras cidades vizinhas e assim fosse criando esse ciclo de network. Mas assim, precisando de dinheiro, quem quiser comprar, a gente vê. Então, eu achei muito boa essa ideia. Eu faço algumas coisas que você falou aí.
E eu sei que dá certo. Pode fazer, vai dar certo. Vai com Deus. Vai fazer, vai dar certo. Obrigado, obrigado. Nada, tamo junto. Fechamos então, turma. Foi ótimo trocar essa ideia com vocês. Sempre bom estar aqui. Obrigado por tudo, pela atenção. A gente estava planejando essa aula, acho que para umas 15 pessoas. Eu nem sei o que aconteceu aqui, que essa sala ficou tão lotada, mas que ótimo. Prazer estar com vocês. Um abraço.